Antes de começar esse vídeo, eu preciso avisar pra vocês que durante 2 semanas eu vou postar vídeos com a voz do meu mano Lil Tyrese. Por quê? Porque eu estou com a garganta muito destruída. Eu fui no otorrino verificar o porquê de eu estar sentindo tanto desconforto vocal e eu descobri que eu estou com uma laringite. Não é nada tão grave, mas eu tô tomando medicamento e eu preciso repousar a minha voz. Eu posso falar, mas não posso me esforçar muito, senão tem chance dessa parada desenvolver alguns nódulos na minha garganta e eu acabar tendo que fazer cirurgia e coisas piores. Então, durante essas semanas eu vou postar alguns vídeos com a voz do meu mano Lil Tyrese. Não, eu não vou parar de gravar vídeos e por enquanto do que eu preciso é do apoio de vocês, assistindo o vídeo por bastante tempo, deixando o like, o mesmo de sempre. Eu acho que é muito melhor usar a voz de um amigo pra narrar do que ficar usando uma voz de IA, algo completamente sem emoção. Eu também vou deixar esse aviso na frente de todos os vídeos, porque tem gente que assiste um e não assiste o outro. Agora eu vou parar de enrolar e vou deixar o vídeo acontecer aí pra vocês. Tamo junto, galera. Hajime é um estudante do ensino médio que não possui poderes, nem mulher, nem voz, nem nada. Ele sofre bullying o tempo todo por ser muito fraco. Um dia, toda sua classe é convocada para se tornar herói e salvar todo o reino de Tortos. Mas mesmo nesse mundo, Hajime continua sendo um perdedor, porque enquanto seus colegas de classe têm habilidades lendárias, tudo que ele conseguiu fazer foi uma transmutação. Portanto, o melhor que ele pode fazer é mover pedras. Um dia, quando a turma se aventura no labirinto para treinar, o Hajime tenta se defender de um monstro, mas não tem a habilidade necessária para isso. Então ele acaba sendo salvo pelo Amanogawa, que decapita o monstro com um golpe só. O Daisuke aparece só pra zombar do Hajime, por ele ser um inútil. Mas depois disso ele fica irritado, porque todo mundo se importa com o Hajime, mesmo ele sendo um fraco. É quase como se gostassem dele pelo fato dele ser uma boa pessoa, algo que o Daisuke não entenderia. De qualquer forma, o ataque do Amanogawa revelou alguns cristais escondidos na parede, e o Rogens os reconhece como cristais radiantes. Eles são muito valiosos, mas é estranho encontrarem um aglomerado tão grande dessas pedras. Por isso ele fala para todos para ficarem longe do local, até ele averiguar se é seguro ou não. Mas é claro que o cérebro de macaco do Daisuke ignora completamente o aviso, e ele vai atrás do cristal brilhante, acionando imediatamente uma armadilha que teletransporta todo mundo para uma sala de boss. O Rogens percebe imediatamente que a situação tá ruim, e sabe que eles não têm chance alguma de sobreviver, então ele grita para que todos cheguem na escadaria o mais rápido possível, enquanto ele e os guardas seguram os monstros. Eles fazem o possível para manter os monstros afastados com uma barreira mágica, mas o monstro é muito forte e rompe a barreira com facilidade, e quase faz com que a ponte em que eles estão seja desmoronada. Se a ponte fosse derrubada, todas as pessoas nela teriam caído para a morte, mas o Hajime se agarra e usa uma das suas habilidades de transmutação para manter a fonte de pé e desacelerar o monstro, só que isso não vai durar tanto tempo assim. Então ele pede a todos que fujam enquanto ainda podem. Graças a ele, todos os seus colegas conseguiram sair da ponte, mas o monstro começa a romper as pedras de Hajime. Então o Capitão Rogens diz a todos para lançarem feitiços, para dar tempo do Hajime sair. Todos fazem o que foi instruído e o Hajime começa a correr para sair da ponte, mas quando parecia que ele ia ficar bem, uma das explosões acerta o Daisuke, fazendo ele cair da ponte, enquanto seus colegas olham horrorizados. O Hajime então consegue sobreviver à queda, mas agora está nas profundezas do labirinto. Ele tenta encontrar a saída, mas se depara com um monstro, um coelho. Embora a princípio ele não pareça ser tão perigoso, após vê-lo lutar, o Hajime fica com medo de perder sua vida. Então ele tenta se esgueirar antes de ser visto, mas acidentalmente tropeça, alertando o coelho sobre sua presença. O coelho tá prestes a matá-lo, mas ele sente algo bem mais aterrorizante e não quer ficar por perto para descobrir o que é. Infelizmente pro coelhinho, ele foi pego e comido quase instantaneamente por um urso gigante, e após devorar o coelho, o urso gigante se volta pro Hajime. Ele faz o possível para fugir, mas o urso consegue cortar e devorar um de seus braços. O Hajime tenta correr desesperadamente, se arrastando para longe, mas acaba se deparando com uma parede e fica sem ter para onde ir. Mas então, em um ato de desespero, ele começa a cavar um buraco com sua habilidade de transmutação para tentar se esconder. O urso continua a persegui-lo, quebrando todos os blocos, enquanto Hajime freneticamente coloca outros blocos para tentar atrasá-lo. Por fim, ele consegue chegar a uma caverna conectada, mas mesmo que tenha conseguido escapar do urso, por enquanto, ainda tá sem o braço. Ele também tá morrendo de fome, portanto sabe que não vai durar muito tempo. A única razão pela qual ele tá vivo é porque ele teve sorte e acabou encontrando um cristal de mana, que produz naturalmente água benta, com propriedades curativas. Mas o corpo do Hajime ainda tá com tanta dor que ele só deseja morrer para acabar logo com seu sofrimento. Ele começa a tentar encontrar alguém para pôr a culpa, e ele se lembra de que uma das explosões de seus
seus colegas foi direcionada a ele, e o Hajime não consegue pensar em ninguém que queria matá-lo. Até que nesse momento o rosto do Daisuke aparece diante de seus olhos, e ele percebe que Daisuke, que provavelmente tentou matá-lo, ele se lembra que a Kaori o avisou para ele não ir na missão na noite anterior, pois ela sonhou que algo ruim poderia acontecer com ele, então ele pensa que deveria ter escutado ela. Ele sabe que ninguém vai vir salvá-lo, mas não entende por que ele, entre todas as pessoas, tem que sofrer assim. Primeiro, ele foi trazido para um mundo contra sua vontade, e agora foi traído por seus colegas de classe e deixado para se defender sozinho contra monstros aterrorizantes. É nesse momento então que o Hajime se recupera, pois ele jura a si mesmo que vai chegar em casa, não importa o que aconteça, e qualquer coisa ou pessoa que estiver em seu caminho vai ser morto. Ele fará o que for preciso para sobreviver, e a primeira coisa que precisa resolver é sua fome. Então, ele decide caçar. O Hajime sai e provoca 2 lobos, induzindo eles a persegui-lo. O plano funciona e os 2 lobos acabam seguindo o Hajime por todo o caminho da caverna, mas os lobos não veem a armadilha que o Hajime preparou. Isso faz com que eles caiam em um buraco. Após isso, o Hajime começa a bater neles com pedras feito um maluco até eles morrerem. Não é o método mais bonito, mas deu conta do recado. Então ele começa a comer e o gosto é absolutamente horrível, mas ainda pior, ele começa a sentir uma dor absurda, porque todas as células de carne do lobo começam a se bagunçar com o DNA dele. Afinal, ele tá comendo uma carne de monstro. O Hajime se ajoelha, preocupado com a possibilidade da carne do monstro ser mortal, mas aí o corpo dele começa a passar por mudanças muito fortes. Normalmente isso teria matado qualquer ser humano, mas graças à água benta que tá ali do lado, ele conseguiu sobreviver a essa provação, e seu corpo agora parece muito mais leve do que antes. Ele se levanta e olha pro próprio reflexo, só para descobrir que seu cabelo ficou branco por conta de todo o estresse que ele passou, e os seus olhos agora estão vermelhos, mostrando que ele é muito fã do Kaneki. E como resultado da mutação, ele agora possui uma nova habilidade de manipulação de mana, além da habilidade de campos de raio que os lobos usavam. Ele ainda não consegue usar tão bem quanto os lobos, mas já consegue gerar eletricidade suficiente para cozinhar o resto da carne. A carne ainda tem um cheiro horrível, mas pelo menos ele não precisa mais comer algo cru. As habilidades extras que ele adquiriu agora permitem que ele avalie uma rocha simplesmente tocando nela, e após procurar um pouco, ele encontra algo chamado rocha explosiva. Essa pedra pode ser triturada para causar uma explosão quando o calor é aplicado nela, fazendo ela basicamente se tornar pólvora. Então Hajime acredita que pode fabricar uma arma excelente com esse material. Uma arma tornaria a vida dele ali muito mais fácil, então ele imediatamente começou a trabalhar na criação de uma, com as pedras explosivas que ele encontrou. Ele usa a transmutação para formar um cano de arma feito de rochas duras de alcatrão, e ao encher de balas com essas rochas explosivas e acelerar tudo isso com a habilidade de raio, ele consegue criar uma arma com balas explosivas de alta velocidade. Ele acha que essa tal arma precisa de um nome e a nomeia como Donner. Isso permite que ele derrote facilmente os monstros, como o coelho de antes. Após isso, ele arrasta o cadáver do coelho de volta para sua caverna e começa a comê-lo, mas mesmo assim a carne do coelho tem um gosto horrível. O lado positivo é que comer o monstro aumentou o nível dele e concedeu novas habilidades, como passo rápido e aerodinâmica, que melhoram bastante a sua mobilidade geral. Com isso, ele está confiante de que agora é forte o suficiente para derrotar qualquer monstro. Ele tem uma pendência com seu monstro favorito, que havia comido seu braço, e ela ainda precisa ser resolvida. Então ele se dirige para a área onde esse urso tá. Assim que ele avista o urso, ele usa a habilidade aerodinâmica para saltar e se aproximar, e dispara vários tiros no ar. Infelizmente o urso consegue contra-atacar e derrubar ele, deixando o Hajime ferido. Mas mesmo que isso pareça ruim, o Hajime já tinha algo especial preparado para uma ocasião dessas. Ele então puxa uma granada de flash e joga direto no rosto do monstro, resultando numa flashbang ofuscante, e quando o urso tá cego, ele se vinga, atirando em um dos braços do urso, e logo depois ele morde o braço arrancado para demonstrar sua superioridade. Após isso, ele finaliza o urso, dando uma bala direto na cabeça dele e vencendo a batalha. Depois de comer o maior número de feras possível, o Hajime agora já tá tão forte que nem consegue mais subir de nível comendo os monstros dessa área. Eles já não oferecem desafio suficiente, mas mesmo assim, ele não consegue encontrar uma saída. Então, ao invés de ficar parado, ele decide descer ainda mais, para ver se consegue encontrar alguma coisa nesse labirinto. Ele lembra que esse labirinto tem os 100 andares, mas não tem sinalização nenhuma falando qual andar que ele tá. Então ele não faz ideia de quanto tempo vai levar até chegar no último andar. Então Hajime começa a cavar para descer e logo encontra uma caverna, mas assim que acende a lâmpada, ele dá de cara com um largato e só de olhar para ele, o Hajime já fica congelado como estátua. Ele se esconde atrás de uma pedra
pedra para tentar retardar o processo de petrificação, usando uma poção, mas o Largato ainda tá vindo atrás dele e ele precisa pensar rápido. Quando o Largato sobe na rocha, o Hajime joga uma pequena garrafa e faz com que o Largato perca completamente a visão. Agora que o Largato tá cego, ele se torna um alvo fácil, e o Hajime não perde tempo e mete bala nele. Ele vai avançando pelo labirinto, enquanto vai lentamente ficando mais forte com cada nova refeição de monstro que ele faz. Mas enquanto isso tudo tá acontecendo, os colegas de classe dele voltam para relatar ao rei o que aconteceu. O Rogers explica pro rei que as coisas não saíram como tinham planejado. Como o Daisuke não conseguiu manter suas mãos quietas, eles acabaram sendo transportados pro andar 65, e é um milagre que eles tenham conseguido sobreviver ao incidente, mas infelizmente um dos heróis, o Hajime, não teve tanta sorte. A notícia da morte do Hajime já começou a se espalhar. Isso é uma notícia péssima para o reino, então o rei ordena que o Rogers haja como se nunca tivesse acontecido, e o mesmo vale para os outros heróis. A Shizuko se sente péssima com o que aconteceu, por isso vai pro pátio para tentar se distrair, mas enquanto treina, a Shizuko percebe que o Daisuke tá no pátio, e ele parece bem nervoso, como se tivesse feito alguma coisa e estivesse preocupado com a possibilidade de ser pego. Ela se lembra de como na Terra o Daisuke vivia implicando com o Hajime, e agora que ela pensa sobre isso, ela acha que ele provavelmente estava com ciúmes de toda a atenção que a Kaori dava pro Hajime. Então ela considera por um momento a possibilidade do Daisuke ter atingido o Hajime com magia explosiva, mas ela não acredita que isso seja possível, já que ninguém seria tão mesquinho ou estúpido o suficiente para matar um colega de classe por causa de uma paixão, não é? A Shizuko então vai até o quarto da Kaori para ver como ela tá, e Kaori finalmente acorda do coma. Ela ficou inconsciente por 5 dias, então sua memória ainda tá meio confusa, e tudo que ela consegue lembrar é que eles estavam lutando em um labirinto. Ela pergunta pra Shizuko se o Hajime tá bem, mas a Shizuko não diz uma palavra, e esse silêncio fala tudo o que a Kaori precisava saber. Kaori percebe que o Hajime não voltou com eles, e ela fica arrasada, não conseguindo acreditar que seu melhor amigo realmente se foi. Enquanto isso, a gente vê o Hajime ainda tentando atravessar o labirinto, e ainda não tem ideia de quanto tempo vai levar para chegar ao fim. Ele encontra uma porta e pensa o quanto elas podem ser muito promissoras, para ele identificar em qual andar ele tá. Então ele fabrica mais algumas balas e se prepara para entrar. Infelizmente ele não tem ideia de como abrir essa porta. Ele tenta usar a transmutação para ver se consegue minerar a porta ou algo do tipo, para ver se dá para abrir caminho na marra, mas ele é completamente repelido, e de repente os ciclopes em forma de estátua do lado da porta ganham vida. Hajime já tinha previsto isso e não quer dar mole, então atira direto na cabeça de uma delas e a mata instantaneamente. Em seguida ele enfrenta a segunda, mas quando tenta tirar balas nela, suas balas não têm efeito algum. O ciclope parece estar usando algum tipo de magia defensiva para se proteger com outras balas do Hajime, mas infelizmente para ele, o Hajime tem uma estratégia perfeita para passar por uma barreira mágica. Ele dispara continuamente contra a barreira do ciclope até que ela se despedace, tornando um alvo fácil e permitindo que o Hajime atire em seu olho. Agora que ele terminou o serviço, ele se prepara para ver o que é tão importante que precisou de 2 ciclopes para proteger. Ele corta os ciclopes e os abre. Ele encontra 2 pedras de mana dentro deles e descobre que os ciclopes eram a chave para abrir a porta. Ele coloca as pedras de mana na porta e ela se destranca, revelando um cubo brilhante no meio da sala. Quando o brilho do cubo diminui, ele revela uma garota linda que tá presa dentro dele. Mas isso cheira a armadilha, então Hajime pede desculpas e dá meia volta para sair pela porta. A garota olha pro Hajime e pede para que ele ajude ela a sair dali, pois ela está presa. O Hajime não é idiota, ele sabe que as pessoas normais não acabam presas em um cubo mágico brilhante no fundo das profundezas de um labirinto. Então ele supõe que essa garota provavelmente fez algo terrível para merecer uma punição como essa, mas a garota fala que ele tá errado e que ela tá presa ali porque foi traída. Ao ouvir a palavra traição, o Hajime se sensibiliza e de repente se preocupa muito mais com a situação da garota e pede para que ela explique o que aconteceu com ela. Mesmo que ela tenha sido traída, parece um exagero alguém prendê-la ali embaixo. A garota explica que é da realeza dos vampiros e que nasceu com um poder incrível, que sempre usou para o bem do povo. Entretanto, um dia seus ministros falaram para ela que ela não era mais necessária e que eles iriam governar o reino em seu lugar. Sinceramente, a garota não se importava em entregar o controle do reino pacificamente, mas seus ministros temiam seu poder e como não podiam matá-la fisicamente, então decidiram trancá-la nesse cubo. O Hajime então pergunta o que ela quer dizer com eles não podiam matá-la. Então a garota explica que uma de suas habilidades permite que ela se cure instantaneamente, portanto a maioria dos danos físicos não faz efeito nela, e sua segunda habilidade permite que ela manipule a mana sem precisar de um círculo mágico. Ele agora consegue entender porque ela era tão temida, mas de qualquer forma ele está emocionalmente envolvido agora,
então decide libertá-la de sua prisão. Ele coloca a mão no cubo e tenta usar a transmutação para quebrá-lo. Não é uma tarefa fácil e o antigo Hajime nunca teria conseguido, mas com sua força atual ele consegue, e o cubo eventualmente se desintegra, libertando a garota de sua prisão. Agora que ela tá livre, o Hajime pergunta se ela tem um nome, mas a garota não precisa do nome que lhe foi dado pelas pessoas que a traíram, então ela pede que o Hajime dê um novo nome pra ela, e ele decide chamá-la de Yue, pois ela o fazia lembrar da lua. A Yue fica muito feliz com seu novo nome, então ela pula nos braços do Hajime para agradecê-lo, mas as coisas estavam indo bem demais pra ele, então era óbvio que algo ia dar errado em algum momento, e aí que vários espinhos são disparados contra ele das sombras, deixando o Hajime gravemente ferido. Com a ajuda da Yue, os espinhos são removidos das costas do Hajime. Ele entrega a ela a pele de urso, enquanto a nova dupla enfrenta seu primeiro inimigo, uma besta escorpião gigante que bloqueia a saída da porta. O Hajime atira no escorpião com balas, mas a carapaça do bicho é muito dura. Enquanto ele faz uma pausa para pensar em um jeito de resolver isso, a Yue salta nas suas costas e morde seu pescoço em busca de sangue. A ação dela o assusta, mas ele não duvida de sua atitude. Então ele usa uma magia para moldar uma parede e ganhar tempo, enquanto o escorpião usa a mesma magia para tentar forçar sua passagem. Mas com todo o seu poder, a Yue lança uma chama azulada que causa danos à carapaça do escorpião, mas ainda assim não é o suficiente para matá-lo. E um segundo ataque, agora coordenado com Hajime, atinge a parte superior do bicho, rompendo ela e acertando a fera fatalmente. Comemorando a vitória, os dois se reúnem em volta de uma fogueira com carnes do escorpião. É aqui que a Yue é informada de que todos os vampiros foram erradicados há 300 anos. Ela conta que o labirinto foi construído por seres chamados Mavericks, e que se rebelaram contra os deuses e queriam destruir o mundo, mas falharam e fugiram para esses labirintos. Algumas pessoas falam que eles estão escondidos no nível mais baixo do labirinto. O destino deles agora estava claro. O Maverick, no fundo do labirinto, tinha a chave para sair de lá. Usando a carcaça do escorpião, Hajime criou balas de alto calibre para uma arma anti-tanque que ele mesmo fabricou a partir de sua arma. E essa nova arma ele chamou de Slungen. E surpresa com todos os conceitos estranhos que esse homem estava mencionando, a Yui pergunta sobre a versão dele da história. E os dois se aprofundam enquanto ele conta a ela tudo o que aconteceu até agora. Triste com o que ouviu, o objetivo dele de voltar para casa a deixa ainda mais abalada. A Yui não tinha mais um lugar para chamar de lá, e ao ver como ela reagiu, o Hajime a convida para se juntar a ele nessa jornada, convite que ela aceita sem hesitar. De volta ao reino, nós temos uma expedição, liderada pelo colega de classe de nível 50, o Amanogawa. O grupo se prepara para mais uma aventura no labirinto. Enquanto isso, o Hajime e a Yui fogem de uma horda de T-Rex, aparentemente intermináveis e com uma flor peculiar na cabeça, o que os leva a acreditar que os monstros são controlados por uma mente parasita. Eles conseguem perder os monstros de vista e escapam temporariamente, e começam procurando a mente da colmeia, que quer caçá-los. Ao longo do caminho, a Yue não hesita em tomar vários goles do sangue do Hajime. Eles se aproximam de uma entrada que os dinossauros protegiam ferozmente, o que os leva a acreditar que seu alvo está próximo. Dentro da caverna, esporos verdes são carregados pelo vento, e de repente a Yui perde o controle do seu corpo e começa a atacar o Hajime, quando uma flor brota em sua cabeça. Uma criatura cheia de esporos com a forma humanoide que se assemelha a uma planta se esconde atrás da Yue. Usando ela como escudo, ele atira no Hajime com magia, abrindo seu corpo para os esporos. Os monstros comemoram sua vitória, enquanto uma flor brota no topo da cabeça do Hajime. No entanto, a imunidade que ele ganhou ao devorar todas aquelas feras o manteve no controle, enquanto a flor murchava. Mas os monstros ainda usam a Yue como cobertura, então o impasse continua. A Yue pede pro Hajime atirar em sua direção, e ele não hesita, matando a fera com 2 balas. Sua falta de consideração faz com que ela fique furiosa e o encha de socos. Os dois então descansam em uma fogueira, enquanto o Hajime come alguns monstros mortos. A Yui se aproxima do Hajime e fala que precisa chupar seu sangue, alegando que ele tem um gosto muito bom. Ela vai pra cima dele falando que é hora de comer e agradece pela comida. Os dois então descem mais ainda no labirinto e chegam à porta para a câmara do Maverick. Atrás de uma porta há uma enorme sala decorada com grandes colunas de cristais na lateral, e elas levam a uma segunda porta, e ao atravessar essa porta um enorme círculo de invocação aparece, invocando uma hidra gigantesca que fica entre eles e seu objetivo. Cada cabeça da hidra tem uma cor única e uma magia correspondente à sua cor. A dupla continua com o ataque, mas logo percebe que
que todos os danos são anulados pela magia de cura da Cabeça Branca. O Hajime e a Yue tentam concentrar o ataque, mas as outras cabeças percebem e se colocam entre ele, protegendo a Cabeça Branca de qualquer dano. O Hajime atrai os ataques da Hydra, dando a Yue uma chance para disparar um poderoso feitiço contra a Cabeça Branca. No entanto, seu ataque é bloqueado pela Cabeça Amarela, especializada em defesa. Depois do seu ataque fracassado, a Cabeça Negra da Hydra usa a magia ilusória para fazer com que a Yue acredite que está novamente selada e que o Hajime a abandonou. Seus gritos fazem com que o Hajime a agarre e tire ela dessa ilusão. A Yue se recupera e conta ao Hajime o que viu. Então o Hajime mete um beijão na Yue pela primeira vez e garante a ela que eles vão vencer essa luta e vão conseguir chegar à superfície para voltar para casa juntos, não importa o que aconteça. O vínculo entre eles agora tá mais forte do que nunca e eles elaboram um plano de ataque para derrotar o monstro. A Yue distrai a fera usando uma magia poderosa, enquanto o Hajime agarra a Scavenger, que é aquela pistola dele. Ele dispara um feixe de luz devastador que destrói todas as cabeças de uma vez, exceto a azul, a vermelha e a verde. Sem sua Cabeça Branca, eles agora não têm chance contra o fogo celestial da Yue, que erradica a fera, ou pelo menos foi assim que eles pensaram. A última cabeça prateada aparece e mira na Yue, e o Hajime salta e bloqueia a explosão usando seu rifle, e o máximo de magia defensiva que consegue. A fumaça toma conta do local e o seu rifle se desintegra, enquanto o Hajime cai desacordado no chão. A Yue o agarra e cria uma barreira que os protege dos ataques que vem logo em seguida. Ela o agarra e consegue puxá-lo longe o suficiente, e dá toda a água de cristal sagrada que consegue encontrar, mas ele não acorda. Ela pega a arma do Hajime e sai correndo para enfrentar a fera, mas as balas não conseguem penetrar na pele da criatura e ela também é derrubada. Seus gritos por Hajime não são em vão. O Hajime agarra a Yue e a carrega para longe do perigo. O último ataque que ele sofreu custou seu olho, mas ele visivelmente ficou mais forte. E para proteger a sua amada, ele liberou uma raiva imensa que o fez levantar para poder salvar sua parceira e derrubar o monstro. Eles fazem um ataque em conjunto, em que o Hajime derruba o teto sobre a Hydra e o transmuta numa gaiola condutora, enquanto a Yue dispara uma chama azulada que é amplificada pela armadilha que envolve o monstro. A Hydra morre sobre a força combinada dos dois, enquanto os dois encontram um momento para descansar. Enquanto isso, o grupo liberado pelo Kouki segue seu caminho pelo labirinto, mais uma vez alheio à sobrevivência de seus colegas de classe, exceto a Kaori, que ainda consegue sentir que o Hajime sobreviveu. Enfaixado, mas em plena capacidade, o Hajime acorda com uma sensação estranha, uma certa suavidade na palma da sua mão, e para surpresa dele, ele se vê nu em uma cama com a Yue, dentro de uma gaiola cercado por uma floresta. Ele aperta as bochechas dela e a eletrocuta para que acorde. Ao perceber que ele tá bem, a Yue comemora e abraça o Hajime com os olhos cheios de lágrima. Após isso, ele lembra de como a Yue o curou. Eles percebem que agora estão no domínio dos Mavericks. Eles pegam algumas roupas e se dirigem até uma mansão que fica sozinha e isolada na floresta. Um céu ilusório imita o dia e a noite acima deles. Os dois entram no prédio e encontram muitos cômodos fechados. No terceiro andar, eles encontram um cômodo aberto que começa a se iluminar à medida que eles entram, e logo à frente deles está sentado Oscar, um esqueleto vestido com roupas finas, olhando para um círculo ritualístico no meio da sala. O Hajime entra no círculo em busca de respostas, e ele brilha enquanto o esqueleto desenvolve o deslumbre do humano que um dia já foi, Oscar, o rebelde que construiu esse labirinto. Oscar parabeniza os dois por terem chegado a essa câmara e revela que ele é apenas uma gravação, e que não fará mais do que contar a eles, porque ele e sua irmandade fizeram o que fizeram após descobrirem a verdade sobre esse mundo. Enquanto isso, no nível 65 do labirinto, Kouki e seu grupo estão prontos para a segunda rodada da luta na ponte contra o Behemoth e o seu exército de esqueletos. Eles aparecem, mas em vez de entrar em pânico, cada um deles se espalha e desempenha os seus respectivos papéis na luta. Os atacantes entram como magos e os suportes cumprem seu dever com sucesso, se defendendo do ataque do monstro enquanto distribuem seus próprios ataques. O esforço combinado deles é bem sucedido e eles derrotam o monstro com sucesso, e assim os esqueletos começam a se desfazer, enquanto o grupo se reúne após sua primeira vitória decisiva. De volta ao Hajime, a gravação do Oscar começa a se despedir do Hajime. O Oscar fala a ele que agora ele vai herdar os seus poderes, e espera que ele não os use para o mal. Uma onda de informações passa pela cabeça do Hajime, e os Mavericks na verdade eram os libertadores, e agora ele possui uma forma de magia antiga, a magia da criação, que permite a ele dar propriedades mágicas à matéria-prima para criar artefatos. A primeira coisa que ele faz é ensinar Yue a usar essa magia. Ela aprende, mas não consegue criar artefatos. Os dois passam os 2 dias seguintes bisbilhotando a mansão. Eles encontram um livro que os
informa sobre como limpar o restante dos labirintos, que também vai fazer com que eles produzam magia antiga, o que vai poder ajudá-los a voltar para casa. Mais tarde, a dupla toma banho juntos, onde a Yue expressa seu amor pelo Hajime, que ainda é tímido e desajeitado quando fala sobre esse tipo de assunto. Usando vários recursos dentro da mansão, o Hajime cria várias ferramentas para ajudá-los em sua jornada. Ele cria veículos, armas e um cristal para substituir o seu olho e um braço, todos usando magia de criação que ele aprendeu. Após 2 meses de preparação, Hajime coloca um anel na Yue, consolidando o relacionamento deles. Os dois se preparam e finalmente deixam o labirinto prontos, com um vínculo inabalável para enfrentar o que quer que o mundo jogue sobre eles, até mesmo contra os deuses que estão no caminho do seu objetivo. Após isso, cortamos para o desfiladeiro Raizen, onde uma coelhinha peituda se vê cercada por dinossauros. Ela começa a correr, pedindo para que alguém apareça para ajudá-la. Nesse momento, o círculo do ritual do Hajime e da Yui aparece, e os dois surgem do nada, assustando os dinossauros. Eles comemoram sua fuga bem sucedida, enquanto os dois se encaram nos olhos. O momento fofinho deles dois é interrompido por uma mulher besta coelhinha, super tagarela, que vem correndo em sua direção, antes de tropeçar e ficar com a cabeça presa lá no chão. Eles tentam seguir em frente e ignorar o incômodo, mas a coelhinha se agarra ao Hajime e implora para que eles dois salvem sua família. O pedido dela é completamente ignorado e a dupla só continua avançando, quando do nada um monstro gigante de 2 cabeças reaparece e fica na frente do Hajime, que o derruba com facilidade, deixando a coelhinha de boca aberta e espantada. Ela se apresenta então como Shea, a filha mais velha da tribo das feras Haulia. Ela pede para que os dois ajudem sua raça, que está prestes a ser exterminada, e após muita insistência, eles finalmente aceitam investigar o assunto. Mas Shea provoca a Yue, falando que o peito da Yue é menor que o dela, e claro, toma um ataque mágico que quase explode ela ali mesmo. A Shea foi exilada da sua tribo por causa dos poderes mágicos que possui. Ela tem a habilidade de ver possíveis futuros, e foi esse poder que ajudou a prever o local onde os dois iam aparecer. Ela também viu que a ruína da sua tribo também estava se aproximando, e a dupla concorda em ajudar, mas com uma condição, de que a Shea os ajude a navegar pelo mar de árvores até o próximo labirinto. Eles chegam à aldeia dos Homens-Fera, bem a tempo de salvar todo mundo de um ataque de dinossauros voadores. A tribo da Shea havia se afastado das outras tribos de Homens-Fera para apoiá-la, principalmente depois foi revelado que ela tinha magia, algo super mal visto entre os Homens-Fera, que não usam magia. A fraqueza da tribo e a falta de magia tornavam a luta deles pela sobrevivência quase impossível, mas com a ajuda do Hajime e da Yui, tudo se resolve com facilidade. Após isso, a Shea se oferece para se juntar à sua jornada, mas os dois negam na hora. Em vez disso, vendo que ninguém da tribo tem preparo para o combate, eles decidem passar os próximos dias treinando o pessoal para conseguir sobreviver por conta própria. Após um treinamento pesado, a Shea aprende a melhorar seus atributos físicos para o combate, e mais uma vez pede para se juntar ao casal, falando que tá apaixonada pelo Hajime. Nesse momento, a tribo dela retorna, agora transformada em verdadeiros assassinos sedentos por sangue, prontos para se defenderem, talvez até um pouco bem demais. Por fim, a tribo dos Homens-Fera leva o casal até a grande árvore que fica dentro do mar de árvores. Lá, uma placa pede para que eles apresentem mais 2 símbolos semelhantes ao anel que receberam do Oscar. Os símbolos são o poder da regeneração e um sinal formado por laços, e são os símbolos necessários para abrir a porta à frente. Sabendo do que precisam, a dupla segue para o restante dos labirintos em busca dos outros símbolos. A Shea se lembra de que sua mãe lhe contou uma história sobre uma sombra branca que se esconde no mar de árvores. A moral da história era ensinar para ela que não se deve temer tudo que é diferente, e que um dia ela vai conhecer pessoas especiais e maravilhosas como ela. É por isso que ela insiste em ir com o casal, mantendo tudo em segredo. Após a Shea ter sucesso em seu treinamento com a Yue, o Hajime permite que ela se junte a eles, mas ele tenta afastá-la uma última vez, só que não consegue. Com um novo membro no grupo, o trio se despede da tribo dos Homens-Fera e continua sua jornada em busca de labirintos. Ainda no desfiladeiro de Raizen, o trio procura a entrada para o próximo labirinto. A Shea se depara com um sinal estranho, e quando eles se reúnem ao redor dele, uma voz ecoa e dá boas-vindas a Milady Heisen, convidando todos para o labirinto super divertido e emocionante dela. Lá, a Shea, por uma sorte estúpida, mais uma vez tropeça na entrada secreta. Não precisa nem dizer que esse labirinto aqui não falta armadilhas, né? Alguns espinhos saem da parede, assustando a Shea. Além das armadilhas físicas, a gravação da voz da Milady por si só já é uma forma de tortura para os ouvidos deles. Desde pedregulhos que descem por um corredor estreitos, a serras giratórias dos dois lados da parede, um poço gigante sem fundo e até baldes caindo direto na cabeça da Shea. O labirinto era
era um perigo de ranking SSS, mas nada que os nossos 3 aventureiros não pudessem enfrentar. Após um tempo e depois de muita provocação da Milady, eles entram numa sala familiar, o lugar onde tudo começou. Após correr em círculos por um tempo, eles chegam a uma sala com a porta final e armaduras decorando a parede dos dois lados. Para surpresa de ninguém, as armaduras começam a se mover igual Resident Evil 4 e começam a atacar o trio. Não tem nada de especial neles, mas parecem intermináveis, então eles correm em direção à porta e pulam para cima de um bloco móvel. O bloco coloca os 3 frente a frente com um golem de ferro gigante, com um rosto sorridente desenhado nele. Esse golem diz ser a Milady Racing, e de acordo com as anotações do Oscar, a Milady tá tão morta quanto ele, mas o golem insiste que é a Milady. O tom da Milady muda de brincalhão para sério quando ela pergunta ao Hajime sobre seu objetivo final, e ele fala que apenas deseja retornar para o seu mundo, depois que o deus desse mundo o forçou a vir para cá. O Hajime pergunta a ela se a antiga magia que permite atravessar a fenda entre mundos está nesse labirinto. A Milady retorna o seu discurso brincalhão e se recusa a dar uma resposta, o que faz com que o nosso herói ataque com uma chuva de mísseis. O confronto entre eles começa e a armadura da Milady é muito grossa, o que dificulta atingir o núcleo do corpo. Os ataques dela cobrem uma área ampla, mas são relativamente fáceis de esquivar. O Hajime dá um golpe poderoso que derruba o golem, dando a Yui a chance de congelá-lo no chão. O Hajime então usa sua furadeira para colocar uma haste em cima do núcleo do golem. A Shea segue esmagando com seu martelo na barra de ferro, penetrando a armadura e destruindo o núcleo. Quando o poder do golem começa a se esvair, a Milady dá um aviso ao Hajime. Seguindo o caminho em que ele está atualmente, ele eventualmente enfrentará os deuses bastardos, que eles combateram há muito tempo, e vai acabar alcançando o status de assassino de deuses. Ela se despede e deseja boa sorte em sua jornada, enquanto desaparece. Dentro da câmara da Milady, o trio encontra outro golem, um pequeno. A Milady usa para cumprimentá-los novamente, e após alguns golpes, ela ensina ao grupo a magia de gravidade, que por enquanto apenas a Yui tem alto nível o suficiente para poder usar, mesmo com pouco treinamento. Com o segundo anel na mão do Hajime e mais alguns recursos valiosos, a Milady expulsa o grupo do labirinto e os leva de volta para a superfície. Com a Shea se afogando, o Hajime faz respiração boca a boca para reanimá-la, e ela aproveita o máximo dando vários beijos de língua no Hajime, mas ele remove ela com força, jogando ela de volta na água. O trio fica todo molhado com essa experiência e segue para a pousada da cidade vizinha para passar a noite. A Yui e a Shea brigam por um quarto para ficar com o Hajime, terminando com a Shea levando um monte de tiros do Hajime, após ela falar em voz alta que faria com que o Hajime tirasse sua virgindade no quarto. Dentro da corporação de aventureiros, o mestre da guilda, o Sheng, recebe o Hajime e suas 2 companheiras. Ele já ouviu falar na façanha deles ao passarem pelo desfiladeiro Raizen com facilidade. Ele deseja contratá-los para um pedido, e o Hajime recusa a princípio, mas é persuadido a ouvir suas condições. Suas façanhas seriam mantidas em segredo, para que eles possam manter um perfil discreto. Seu pedido é encontrar um grupo desaparecido que liderou uma pesquisa nas montanhas do norte, especificamente o Will, o filho do Conde Kudeta. O Hajime aceita, em troca ele quer uma placa de status feita para eles, e também o apoio do mestre da guilda se necessário. O trio não perde tempo e viaja em direção à última localização conhecida do grupo desaparecido. Ao longo do caminho, eles fazem uma parada em um vilarejo, onde Aiko, professora da classe, ensinou os moradores a plantar e manter os campos de arroz, pelos quais o lugar agora é famoso. Famintos pela comida básica da sua terra natal, o grupo do Hajime chega à pousada onde a professora e alguns de seus alunos estão descansando. Antes disso, o Hajime estava considerado morto. Todo mundo que o conhecia antes do incidente no labirinto acreditava que ele tinha morrido. Entretanto, a menção do seu nome pela Yui e a Shea, junto com sua voz familiar, torna isso óbvio para Aiko, mesmo com a mudança drástica na aparência dele. Ele ainda tenta negar, mas a professora tinha certeza, então ele acaba admitindo. Ele dá umas respostas bem vagas sobre o que aconteceu desde que foi visto pela última vez. Ele é interrompido por um dos cavaleiros que estavam escoltando a Aiko e seus alunos. Esses cavaleiros acabam insultando a Shea e Yui, e como resposta toma um tiro no ombro. Um dos estudantes que estavam ouvindo tudo isso era alguém que admirava o Hajime, depois que ele salvou sua vida lá na ponte onde tudo começou. Antes de seguir em frente, o Hajime deixou bem claro para todo mundo ao redor que ele tinha cortado todos os seus laços com o grupo com o qual veio a esse mundo, e também com qualquer um que trabalhasse com eles. Os objetivos dele eram só dele, e ninguém deveria ficar em seu caminho. Mais tarde naquela noite, a Aiko estava refletindo sobre o encontro com o Hajime, só que acaba sendo interrompida por ninguém mesmo do que ele mesmo. E daí, de forma mais particular, ele revela para Aiko o que aprendeu até agora, e por que decidiu cortar todos os laços com o
Dragon Reino. Há muito tempo, esse mundo foi devastado por intermináveis guerras entre 3 raças. O deus que governava todas elas fazia todo mundo acreditar que havia paz entre os humanos, os demônios e os Homem-Esfera, mas na real ele era só um mestre das marionetes, incitando conflitos por puro entretenimento. Os Libertadores eram um grupo de pessoas que perceberam quem realmente estava por trás de toda essa treta e decidiram libertar o mundo dos seus opressores. No entanto, esse deus havia percebido suas intenções e virou a igreja e a humanidade contra eles, classificando eles como traidores. Jurando proteger seu povo, os Libertadores não revidaram. Eles são as pessoas que agora são conhecidas como Mavericks. Os poucos membros que sobreviveram ao abate fugiram para labirintos criados por eles, esperando por alguém capaz de completar o que eles haviam se proposto a fazer. O Hajime admitiu que não se importava com o Deus Louco, ele só queria obter a magia antiga necessária para deixar esse mundo. Antes de ir embora, Aiko lhe disse que a sacerdotisa Kaori não havia desistido de sua busca por ele. Foi quando ele revelou que o que aconteceu com ele não foi acidente, mas uma tentativa de tirar sua vida por um dos seus alunos, o que a deixou em choque. Na manhã seguinte, o grupo do Hajime é parado por Aiko e seus alunos, que insistem em se juntar a eles para que ela possa ouvir detalhes do que aconteceu. Vendo que evitar eles não funcionaria, ele cria um veículo para todos os envolvidos e parte para as montanhas. O grupo entra nas montanhas em busca do filho do conde, de um dos alunos da Aiko, que havia se afastado por conta própria. Usando drones que ele criou com sua magia de criação, o Hajime rastreia um campo queimado com marcas óbvias de batalha e uma cratera deixada por uma criatura gigante. Eles avançam em direção ao sinal humano, mais adiante nas montanhas, atrás de uma cachoeira e dentro de uma caverna. Eles encontram lá o Will, o filho do conde, com ferimentos leves. Ele está muito feliz por finalmente ter sido encontrado. O Will conta a ele sobre sua experiência aterrorizante e como o grupo dele foi massacrado por outro grupo de monstros, sendo o pior deles um dragão negro. O Hajime então pega ele pela gola e dá um discurso motivacional, colocando ele de pé. Eles seguem seu caminho para além da lua vermelha que pairava sobre eles. Nisso, eles escutam um som. Sabendo que o perigo estava iminente, o mesmo dragão negro se aproxima e começa a atacar o grupo. Ele libera então o fluxo de chamas que prende o Hajime no chão enquanto ele protege sua professora e seus alunos. Naquele momento, a Yui usa sua calamidade celestial para parar o dragão e o derruba no chão. A Shea segue com seu ataque de martelo, mas falha. O Hajime ordena que a Yui proteja o grupo para que ele possa se concentrar no ataque. O dragão parece estar focado no Will, mas o perigo que o Hajime impõe rapidamente o força a olhar para ele. Os dois se enfrentam, com o Hajime obviamente em uma posição muito mais forte, usando seu vasto arsenal. Logo depois disso, o dragão cai no chão e o Hajime prepara uma máquina que ele usou para perfurar a armadura do golem da Milady, para acabar de uma vez por todas com essa fera. O dragão até tenta escapar, mas o martelo da Shea derruba ele na hora. O conhecimento do Hajime sobre os dragões faz ele acreditar que a única maneira de causar dano real à fera é atacando o único lugar que não tem escamas, o traseiro dele. Sem perder tempo, o Hajime pega uma vara gigante e enfia você sabe aonde no dragão, só que do nada ele é surpreendido por gritos femininos. O dragão então anuncia que ela é uma nascida do clã dos dragões e fala que vai revelar suas intenções se o Hajime retirar aquela estaca. Mas o Hajime não tá nem aí e só quer respostas antes de aliviar a situação da dragoa. Nisso, o dragão explica que ela estava indo para uma região próxima para investigar os viajantes de outro mundo. Enquanto descansava durante uma viagem, um homem usando uma túnica preta lançou uma magia de manipulação mental nela enquanto ela dormia, forçando ela a atacar e matar o Will e os companheiros dele. A Yue então pede para Hajime poupar o dragão, já que a morte dos outros não foi por vontade própria dela. A própria dragoa implora para ele, dizendo que a sua mana tá quase no fim e que se ela voltar à forma humana nesse estado, ela vai morrer. Então Hajime vai lá e tira a estaca e o dragão volta à sua forma humana, agora com uma nova e bem peculiar personalidade. Ela se revela como Claros, integrante do clã Claros, da linhagem dos dragões. Ela avisa o grupo que um exército com milhares de monstros, liderado pelos homens de vestes negras, está se aproximando da cidade. Os drones do Hajime confirmam, são cerca de 60 mil inimigos que vão chegar lá em 2 dias. Só que a missão do Hajime é salvar o Will, então ele se recusa a enfrentar o exército ou o cara misterioso por trás disso tudo, já que pra ele essa treta não é problema dele. Então ele parte pra cidade pra devolver o Will em segurança, agora acompanhado de uma nova dragoa pervertida e masoquista que infelizmente se junta ao grupo. Aiko implora pro seu aluno que ajude a enfrentar o exército de monstros e salve a cidade da destruição, sem
conseguir recusar o pedido da sua professora, o Hajime aceita e começa os preparativos para deter o ataque. Eles tomam medidas defensivas, constroem barricadas, evacuam mulheres e crianças, enquanto quem vai ficar para lutar come e descansa, se preparando para o confronto. A noite cai, enquanto o Hajime limpa seu rifle. A Yuka aparece e agradece por ele ter salvo a vida dela naquele dia, lá na ponte do labirinto. O Hajime não dá muita importância, mas solta algumas palavras de encorajamento. Nisso, a presença pervertida se aproxima, quando Klaus aparece e faz uma pergunta pro Hajime. Ela quer saber se a jornada dele vai continuar após essa luta, e se ela, por um acaso, pode ir junto com ele. Ele recusa na hora, sem nem pensar, mas o jeito masoquista dela interpreta isso como desafio. E pronto, agora ela já é parte oficial do grupo, e não vai simplesmente sair dali. Como os habitantes da cidade não estavam tão confiáveis assim, querem deixar o Hajime com um papel secundário, mas ele vai lá e faz um discurso para mobilizar a galera, proclamando que a Aiko Sensei é uma deusa. Isso mesmo, ele fala que a vitória é certa justamente por causa dela e que todo o crédito da vitória tem que ser dado para ela. No topo da barricada, o grupo de Hajime inicia o ataque de longo alcance, cada um usando os ataques em área mais poderosos que tem à sua disposição. Os ataques da Claros são especialmente poderosos, no entanto sua mana se esgota rapidamente e ela acaba indo tirar um cochilinho. Com suas balas de longo alcance acabando, o Hajime e a Shea avançam, com a Yui dando apoio pela retaguarda. Os dois começam a atacar os líderes de batalhão para confundir o exército, já que apenas os monstros no comando estão sob feitiço de controle mental. O plano deles dá certo e o exército começa a se dissipar, depois de sofrer grandes baixas. O Hajime então confronta um homem de vestes negras, que ele captura e leva de volta para a cidade. Aiko identifica a figura misteriosa como Shimizu, o estudante que veio com o grupo dela para Ur, mas que tinha sumido pouco tempo depois. O Shimizu havia feito um contrato com o demônio que ele encontrou nas montanhas, na esperança de ganhar um poder enorme em troca da cabeça da Aiko. Ela tenta argumentar com ele, tenta ajudar ele a recomeçar, mas Shimizu se aproveita da compaixão dela e toma-a como refém, exigindo que o Hajime entregue suas armas, o que é respondido com um sonoro não. A habilidade de ver o futuro da Shea entra em ação, quando ela tenta bloquear uma bala que tá indo na direção de Shimizu e da Aiko. A agulha envenenada no pescoço da Aiko entra em contato com a bala, que acaba passando de raspão pela Shea e penetrando no abdômen de Shimizu. Hajime então dá uma dose de água benta para sua professora envenenada, fazendo boca a boca e depois cura o ferimento da Shea, enquanto se aproxima de Shimizu. A Aiko implora para que ele cure seu aluno, mas o Hajime avalia a situação e as intenções do Shimizu, antes de acabar com o sofrimento dele, mas isso iria partir o coração da professora. Ele diz a ela que não acredita nas intenções de Shimizu, então ele atira e o mata. A professora questiona o Hajime por ele ter feito isso, e ele diz que Shimizu era seu inimigo e não iria mudar de opinião. Ele e seu grupo, junto com Will, partem para concluir a missão. No caminho de volta, seus companheiros percebem que Shimizu estava ferido demais para ser salvo, e que Hajime simplesmente deu fim ao sofrimento dele, como um ato de misericórdia, sem que a Eiko tivesse que carregar o peso de ver seu aluno morrendo sobre seus cuidados. Todo mundo sabe que a Eiko é extremamente gentil, mas não é estúpida. Ela vai acabar aceitando a verdade, perdoando seu querido aluno. Mais uma vez na guilda, o Hajime e seus companheiros entregam Will em segurança para Liwa e recompensa o grupo com as placas de status prometidas, e ainda um extra para o novo membro. Enquanto todo mundo se acomodava no quarto para passar a noite, o Hajime persegue uma figura à espreita nos becos da cidade, observando eles. Ele não se preocupa com suas atividades, pois está confiante de que pode desafiar até mesmo Deus se ele estiver no caminho para alcançar o seu objetivo. Ao ouvir essas palavras, Claro se lembra do que seu pai lhe disse quando estava morrendo, que embora o verdadeiro inimigo, o próprio Deus, seja poderoso, um dia aparecerá alguém forte o suficiente para matá-lo e livrar o mundo de suas manipulações. Essas mesmas palavras, junto com a poderosa força que a chamava, levaram Claros a procurar visitantes de outro mundo fora do domínio de seu clã, o que acabou fazendo com que ela conhecesse o Hajime. Hajime e Shea então passam a explorar a cidade juntos, e é aí que eles se deparam com um aquário. Dentro do aquário eles encontram um peixe, aquele pelo qual eles passaram quando a Milady os expulsou do seu labirinto. O Hajime e o Lemen se dão bem, e depois de perceberem que eles são a razão do Lemen ter parado naquele aquário, eles resolvem libertá-lo discretamente. Antes do Lemen seguir seu caminho, ele conta pros dois sobre uma gangue de traficantes de escravos que lida com o povo das feras, e como eles têm uma pequena sereia em suas mãos, ele ainda diz pra Shea tomar cuidado redobrado por causa da sua raça, e então ele vai embora. Em outra parte da cidade vemos a Yui e Claros que vão fazer compras e se unem apreciando seus companheiros. Nesse momento, o
Hajime sente alguém debaixo deles, no esgoto. A presença parece ser de uma criança, pequena e fraca, então eles decidem descer para investigar. A detecção de uma pessoa se confirma e o Hajime encontra uma garota chamada Merfolk, uma sereia aparentemente. Ela está desmaiada porque parece que ela foi sequestrada para ser leiloada por contrabandistas clandestinos. Logo, os contrabandistas percebem que a garota desapareceu e começam a vasculhar a cidade inteira atrás dela. Enquanto isso, Hajime e Shea levam a garota para a superfície, onde ela recupera a consciência. Eles se apresentam para Mio e levam ela para dar um banho quente e comida antes de deixá-la com a guarda da cidade, já que a raça dela é protegida pelo reino. Contra a vontade da Mio, eles se separam após eles entregarem ela para os guardas, e ela acaba chorando por querer ficar com o Hajime. Pouco tempo depois, uma explosão e uma fumaça aparece, vindo do mesmo posto de guarda. O Hajime e a Shea correm de volta e encontram os guardas mortos, e uma mensagem escrita na parede, ordenando que ele entregasse a Shea ou a Mio ou morreria, o que deixa bem claro pro Hajime que agora esses caras são inimigos dele. Enquanto eles se espalham pela cidade, se reagrupam com a Yui e a Clarus, se juntam na caçada ao esconderijo dos escravizadores. Eles se dividem em dupla e começam a eliminar as gangues de escravo por toda a cidade, enquanto procuram pela localização da Mio. Enquanto isso, o leilão começa com a Mio no centro. Naquele momento, o Hajime entra e dá 3 tiros na cabeça do organizador. Ele pega a Mio e leva ela para ver os fogos de artifício, enquanto seus companheiros acabam com todos no esconderijo. Com a garotinha agora em segurança, o Hajime a pega no colo e se reúne com seus companheiros, enquanto ela dá ao seu herói um novo título, Papai. E meu Deus, que anime maluco! Continuando a história, o Hajime segue com seu grupo por uma terra árida e rochosa, até a cidade de Horald. Foi aqui que tudo começou, há 4 meses, quando ele esteve nesse mesmo lugar com seus colegas de classe, se aventurando no labirinto. O grupo se senta com Loa, o líder da guilda do posto avançado, e é nesse momento que um cara entra para informar a Loa que um demônio foi visto no labirinto. O Hajime identifica o garoto como Endo, um dos seus antigos colegas de classe. Ele pede para que o Hajime desça até lá e salve o resto dos seus colegas, e que agora estão enfrentando o demônio. Quando o grupo de heróis chegou ao 90º nível do labirinto, eles não encontraram nenhum monstro à vista, apenas respingos de sangue cobrindo o chão. Uma senhora demônio de cabelos vermelhos saiu das sombras e ofereceu a eles uma chance de se juntar a elas, assim como fez com Shimizu. Eles recusam a proposta e entram em combate com as enormes quantidades de monstros que ela invoca, uma quimera, ogro e um papa tartaruga que lança feitiços. O grupo lutou com o melhor de suas habilidades, mas a capacidade do demônio de curar os monstros significava que eles estavam travando uma batalha perdida. O lançador de barreiras foi esfaqueado e gravemente ferido durante a batalha. Foi então que Shizuko, a amiga de Kaori, ordenou a Endo que usasse suas habilidades para fugir e contar ao Capitão Rogers o que havia acontecido. O Endo conseguiu fazer isso, mas a quimera o perseguiu até a localização do capitão, então ele recebeu a ordem de fugir novamente, mas dessa vez para a superfície, e avisar a todos sobre a ameaça demoníaca que eles estavam enfrentando. Na superfície, o Endo implora para que o Hajime salve seus antigos colegas, mesmo com os sentimentos que ele tem por eles. Enquanto isso, no subterrâneo, o herói Amanogawa e seu grupo conseguem fugir do demônio. O medo semeia a dúvida entre eles, pois o Daisuke deseja se juntar ao demônio para sobreviver. É nesse momento que o Capitão Rogers alcança o grupo do herói, mas é abatido pelo demônio Quimera. A morte do capitão enfurece o Amanogawa, que rompe seus próprios limites, matando os monstros do demônio e forçando o demônio a recuar. No entanto, uma bugiganga dela o obriga a parar quando ele percebe que o demônio também é humano. Nesse momento de hesitação, seus animais de estimação atacam e ferem o herói. A Shizuko tenta ganhar tempo, mas os monstros da demônio se mostram poderosos demais e ela acaba caindo também no campo de combate. A Kaori corre para salvar sua amiga, mas com sua mana esgotada, não há mais nada que ela possa fazer, a não ser aceitar o destino dela e da Shizuko. E ao se depararem com 2 minotauros gigantes e suas esperanças se esvaindo, o monstro tenta atacá-las, mas antes que ele as ataque, uma haste gigante penetra no teto e empala os 2 monstros, matando-os instantaneamente. A poeira do impacto se dissipa quando o Hajime se coloca diante delas. Bastou uma bala para que o monstro morresse de vez. O Hajime e seus companheiros correm pelo labirinto, mas decidem que o caminho mais rápido é descer por um buraco no chão. Quando o Hajime aterrissa na frente de seu antigo grupo de aventureiros, a Kaori reconhece instantaneamente a identidade de seu salvador, e todos se surpreendem, já que ele deveria estar morto. Enquanto Yue, Shea, Clarus, Mio e Endo caem e alcançam o grupo, os monstros se reúnem para outro ataque. O Hajime ordena que seus companheiros se espalhem e protejam o grupo do Amanogawa, enquanto ele sozinho começa sua
ataque contra os seus novos inimigos. Ele empunha seus 2 revólveres com habilidade, enquanto os monstros caem como moscas. A Kaori e os outros observam espantados, enquanto o homem que eles conheciam como Hajime derrota os monstros como se não fosse nada. O Papa Tartaruga dispara um ataque de feixe contra o Hajime, e usando um escudo relíquia, ele desvia o ataque para o demônio, destruindo a criatura pássaro que ela usou para se curar. Seus companheiros se defendem facilmente de qualquer ataque contra os feridos, enquanto a demônio faz seu último ataque desesperado contra o Hajime. Ela lança sua magia chamada Prisão Total, envolvendo-o por inteiro. Preocupada com o que viu, a Miu grita para o seu pai, o que chama a atenção da Kaori. A demônio foge, mas o Hajime impede sua retirada enquanto se livra da magia dela. Ele lhe pergunta como ela conseguiu colocar as mãos naqueles monstros, mas ela se recusa a responder. Então ele coloca 2 balas na sua perna, o que surpreende seus antigos companheiros. Pelo pouco de informação que ela conseguiu, Hajime conclui que a criação dos monstros foi uma forma de magia antiga, que foi emprestada por alguém que ela conhece. Como ela não é mais útil, ele pretende acabar com a vida dela. Ela o avisa que o seu amante virá buscar vingança. O Amanogawa tenta convencê-lo de que ela não é mais uma ameaça, e o Hajime não pensa 2 vezes antes de atirar nela. O Daisuke viu o que aconteceu, e o pânico se instalou. Com o Capitão Ross desamparado, todos os envolvidos se reúnem. A Kaori não consegue acreditar que o Hajime ainda tá vivo, e começa a chorar enquanto se apoia nele, enquanto a Yui e a Shea olham com uma intenção assassina. Todos eles fazem o caminho de volta para o labirinto, enquanto os ideais do Amanogawa e do Hajime se chocam por causa da morte do demônio. O Hajime deixa claro que não tem mais nenhum vínculo com aquele local, e que matará qualquer um que estiver em seu caminho, até mesmo eles. Ele diz que aquilo foi porque ele estava em dívida com a Kaori, e que quando saírem dali será um adeus para sempre. Depois de chegarem na superfície, a Kaori reúne coragem para confessar seu amor pelo Hajime e seu desejo de se juntar ao grupo dele. Ele então prontamente recusa, falando que seu único amor é a Yui, mas mesmo assim a Kaori insiste em acompanhá-lo, com a esperança de eventualmente conquistá-lo. A Yui aceita e permite que ela se junte ao grupo, para provar que é o único verdadeiro amor do Hajime. Kaori agora é um membro oficial da party do Hajime, e o harém dele só continua aumentando. Depois de estranhar sobre os negócios do papai, ele diz a ela para se preparar para a partida no dia seguinte. Kaori se despede da Shizuko e do resto dos antigos companheiros, enquanto o Hajime conjura um jipe, que agora vai estar lotado de mulheres lutando pelo amor dele. Hajime e seus companheiros partem para encontrar um caminho de volta para o seu mundo, não permitindo que nada, nem mesmo um deus, fique em seu caminho. Enquanto eles dirigem pelo deserto, do nada eles são atacados por um verme de areia. E olha, não sei de onde o Hajime aprendeu a dirigir assim, mas ele tá mandando muito bem desviando dos vermes. Mas continuando, vai ser um problema se aquela coisa alcançar eles, então o Hajime decide usar seus mísseis anti-tanque e dispara contra os vermes. Os bichos viram grandes pedaços de carne, e com o caminho liberado, o Hajime e os outros conseguem continuar a viagem, mas alguns metros à frente, eles avistam um grupo de vermes de areia reunido em volta de alguma coisa. O Hajime fica curioso, então ele puxa a metralhadora do carro e começa a atirar até que todos os vermes sumam. Agora o caminho tá livre, e eles veem que há um homem caído no chão. Normalmente o Hajime não se envolveria, mas como a Kaori é uma sacerdotisa, ela quer ajudá-lo. E o Hajime quer honestamente descobrir como o cara conseguiu sobreviver tanto tempo no deserto sem ser comido. Eles dirigem até ele e a Kaori examina seu corpo, apenas para descobrir que ele está sofrendo uma sobrecarga extrema de mana. Basicamente, ele ingeriu algum tipo de veneno que tá fazendo com que toda a mana do corpo dele fique fora de controle. Então, se ele não receber ajuda logo, ele vai morrer. Por enquanto, a Kaori usa um feitiço para drenar parte da mana do homem e estabilizar sua condição. Mas a menos que encontrem uma cura para a doença, a mana dele vai sair do controle de novo em breve. O homem acaba acordando, então eles o levam para o carro. Primeiro, ele agradece por terem salvo sua vida e ele se apresenta como Busy, que é um filho do Duque Ankage. Coincidentemente, Ankage é justamente a cidade para o qual o Hajime e os outros estão indo, e pelo modo como Busy está agindo, parece que a cidade está enfrentando algum tipo de problema. O Hajime pede para que o Busy explique a situação, então ele conta que há alguns dias, os cidadãos de Ankage começaram a sofrer com febres e convulsões graves. Eles fizeram algumas investigações e descobriram que o oásis do qual o povo de Ankage dependia foi envenenado, só que até agora eles não conseguiram descobrir como isso aconteceu, ou quem poderia ser o responsável. Olhando o lado bom da coisa, existe uma cura para essa sobrecarga de mana, que é um mineral conhecido como Pedra Morta. Ele pode acalmar a mana de uma pessoa quando ele é ingerido. A questão é que essa Pedra Morta só pode ser encontrada no vulcão Gruen. Normalmente o Busy teria enviado alguns aventureiros de Ankage para minerar a Pedra Morta, mas todos eles também estão sofrendo de sobrecarga
de mana, e mesmo que não estivessem doentes, um aventureiro comum não conseguiria passar do deserto, já que Ankh está quase completamente sem água potável. Por isso Busy decidiu ir pessoalmente em busca de ajuda, mas acabou desmaiando por causa da sobrecarga de mana. Por sorte, ele acabou encontrando um grupo de aventureiros de classificação ouro e pediu a eles que ajudassem a salvar Ankh. Logo eles chegam ao ducado de Ankh e a situação ali é tão ruim quanto o Busy havia descrito. Inúmeras pessoas estão sofrendo de sobrecarga de mana e além do mais estão desidratadas, mas Hajime e seu grupo estão prontos para ajudá-los. Primeiro a Yui usa seus poderes para criar um poço. Logo após, o Hajime termina de pavimentar o fundo e a Yui usa magia para enchê-lo com água. O Duque de Ankh fica surpreso com o fato da Yui ter sido capaz de criar tanta água em um período tão curto de tempo, mas o uso de toda essa magia fez com que Yui se sentisse esgotada, então ela se volta para o Hajime e começa a sugar o sangue dele. Agora que a situação da água está resolvida, é hora de lidar com o oásis envenenado. Assim que Hajime dá uma olhada nele com seu olho de demônio, ele descobre que algo está errado. Ele puxa algumas granadas e joga no oásis. Alguns segundos depois, as granadas explodem e um monstro de lodo emerge do oásis. O Duque não tinha ideia de que algo assim estava em seu oásis e o Hajime explica que essa coisa provavelmente é a fonte do veneno na água, embora ele não tenha ideia de quem colocou ela lá em primeiro lugar. Mas agora tudo que ele precisa fazer é derrotá-lo, então ele aponta sua arma para o núcleo mágico do lodo e dispara um tiro direto através dele. A gosma finalmente foi morta, portanto não vai mais gerar veneno. Mas quanto ao veneno que já tá na água, vai demorar um pouco até que ela seja descontaminada. Felizmente o oásis está conectado a uma fonte de água doce, então eventualmente ele deve voltar ao normal, e a água que Yui fez deve ser o suficiente para durar até lá. De volta ao salão principal da cidade, a Kaori e a Shea têm ajudado a tratar todas as pessoas que sofrem de sobrecarga de mana, mas a única maneira de curá-las para sempre é com a pedra morta. O Hajime concorda em ir buscar um pouco no vulcão Gruen. No entanto, é muito perigoso para Mil ir com eles, então o Hajime pede para que a Kaori fique para trás e cuide da Mil enquanto eles estiverem fora. Eles partem pelo deserto e depois de atravessar uma horda de vermes de areia, eles finalmente chegam ao vulcão Gruen. O calor tá escaldante, já tá começando a deixar os outros desconfortáveis, mas Claros não se incomoda com isso. Depois de um pouco de caminhada, eles chegam à entrada principal do vulcão e logo depois de entrarem, o Hajime vê algumas pedras mortas no teto da caverna. Infelizmente, há apenas pequenos pedaços aqui, então não vai ser o suficiente para curar as pessoas de Ankh. Se eles quiserem encontrar uma quantidade suficiente de pedra, terão que ir mais fundo no vulcão. Eles chegam à base da escadaria e a partir desse ponto, estão entrando no vulcão. Daqui em diante, eles estão oficialmente em território desconhecido, então precisam estar prontos para qualquer coisa. Nesse momento, um ataque de fogo é lançado contra o grupo, e a Yui usa sua magia para bloquear. O Hajime já se prepara para eliminar o touro de lava que estava atacando eles, mas antes que ela atire, a Shea pede para ela atacar. Ela quer testar o novo martelo que o Hajime fez especialmente para ela. O Hajime topa, deixando que a Shea lide com o touro. Ela parte pra cima com tudo e com um golpe insano ela consegue despedaçar completamente o touro, quebrando a cabeça dele sem dó. Ela fica de cara com a eficiência do martelo, mas também um pouco assustada, pois esse negócio converte mana em energia cinética e a força que ela consegue criar é absurda. Após eles descerem um pouco mais no vulcão, o grupo encontra uma caverna, cheia até a borda de pedras mortas. Tem mais que o suficiente para salvar todo o povo de Ankoji. Então agora a missão é limpar o grande labirinto dentro do vulcão. Eles seguem no barquinho pela lava e depois de quase virarem churrasco com as quedas da lava, o grupo encontra uma ilha escondida no fundo do vulcão, tipo uma ilha secreta mesmo. O Hajime quer ir dar uma olhada, mas aí do nada uma rajada de fogo vem pra cima dele, obrigando o grupo a abandonar o barco. Tem cobras de lava cuspindo fogo que estão de guarda nessa área, então se quiserem chegar na ilha, eles vão ter que derrotar todas essas cobras. E detalhe, são mais 100, então vai levar um tempo. O grupo se junta pra destruir o corpo e o núcleo de mana de cada serpente, uma por uma. Mas assim que o Hajime termina com a última, ele é atingido por um feixe de luz que vem do nada. Ele até continua inteiro, mas a explosão deixa ele inconsciente. Ele começa a cair e a Yui precisa usar magia para salvar ele. Depois de colocá-lo em segurança, ela tenta dar um pouco de água benta para curar os ferimentos dele, mas nada parece funcionar. De repente, começa a chover uma explosão do céu. Então a Yui lança um escudo mágico para se proteger. Quando o ataque termina,
cena ela fica exausta, e aí eles ouvem uma voz vindo de cima. O Freyd aparece todo feliz por ter feito uma emboscada, e mais feliz ainda que deu certo, mas ele não consegue acreditar que o Hajime sobreviveu a uma explosão de energia total da magia Urano. O Hajime finalmente recupera a consciência e vê Freyd no céu. Ele percebe mais ou menos o que tá rolando ali. Ele adquiriu a magia da Era dos Deuses e virou um apóstolo, e agora tá disposto a fazer o que for preciso para realizar o desejo do deus dele. O Freyd então ativa a magia Era dos Deuses e cria uma fenda no espaço, que permite com que ele se aproxime sorrateiramente do Hajime e lança ele contra o vulcão. As meninas querem ajudar, mas estão ocupadas demais se defendendo dos dragões, então o Hajime tá sozinho nessa por enquanto. Ele até consegue usar o Limit Break para tentar se defender da explosão, mas mesmo assim é derrubado, e o Freyd não tá dando espaço nenhum para ele se recuperar. O Hajime invoca seu Crossbeats para contra-atacar o ataque, e com eles o protegendo, ele começa a avançar lentamente em direção ao Freyd. Nesse momento, o Freyd e seu dragão são derrubados pela Clarus em sua forma de dragão. Ela então dispara uma rajada contra o dragão dele, e o dragão dispara de volta para ela. Então os dois estão travados em um combate. Enquanto o Freyd está distraído, o Hajime se esgueira por trás dele e o golpeia no peito, antes de chutar o Freyd pro outro lado do céu. Ele estava prestes a seguir com outro ataque, mas o dragão salva Freyd e o faz voar. O Hajime até tenta ir atrás dele, mas seu corpo finalmente cede sobre todo o estresse que ele passou. Então ele começa a cair em direção à lava, mas no último segundo, Clarus aparece para salvar o Hajime e o carrega de volta em segurança. O Freyd tá surpreso com a força dos companheiros do Hajime e tá um pouco assustado, já que quase foi derrotado pelo Hajime esgotado. Então ele decide mudar de tática para derrotá-lo. Há um dispositivo mágico controlando o fluxo de magma desse vulcão. Então o Freyd usa toda a sua magia para removê-lo, e agora o vulcão vai entrar em erupção, levando o Hajime todo o grande labirinto com ele. Não há muito tempo e não tem como todos eles saírem dali com o Freyd bloqueando a saída. Então o Hajime dá a Clarus seu anel cruzado e pede para que ela escape sozinha. O Hajime tem toda a intenção de sair vivo, mas no momento a Clarus é a única pessoa que pode sair dali. Ele precisa que ela vá entregar a pedra morta armazenada em seu anel para o povo de Ankage. Clarus entende, então ela voa direto para fora do vulcão, antes que Freyd possa selá-lo. Os dragões do Freyd começam a disparar contra ela, na tentativa de impedir que ela escape, mas Yue e Shea dão cobertura, e o Crossbeat do Hajime mantém o Freyd ocupado, quando Clarus então consegue sair. Enquanto isso, de volta ao reino, Liliana estava tentando ter uma discussão com seu pai, mas quando ela finalmente consegue a atenção dele, ele olha para ela como se ela fosse uma criminosa. E isso não é a única coisa estranha, pois todos os guardas aparentemente fumaram algo que não deviam, e o rei e os guardas ignoram a Liliana completamente e continuam andando. Ela sabe que tem algo errado, mas não tem certeza do que seja. Ela começa a caminhar de volta pro seu quarto, quando percebe que Shizuko tá no pátio, treinando como sempre. Ela tá se esforçando tanto porque odeia o fato de ser fraca demais para fazer qualquer coisa contra o demônio. Então ela quer ficar mais forte, mas ela faz uma pausa quando vê um gato fofo no chão. Ela começa a brincar com o gato, mas se dá conta que Liliana tava observando ela o tempo todo. Ela fica meio envergonhada ao perceber isso, mas depois que a Shizuko se acalma, ela pergunta a Liliana se há notícia dos oficiais do castelo. Liliana fala que os oficiais disseram que precisam que o Amanogawa se torne forte o suficiente para derrotar os demônios. A Shizuko pergunta o que os oficiais estão querendo com isso, e de acordo com o que ela ouviu, parece que eles estão planejando rotular o Amanogawa como inimigo do reino. Enquanto isso, na floresta, o Daisuke tá completamente fora de si, porque ele tá com muita raiva que o Hajime ainda tá vivo. De repente, uma voz vinda de trás pergunta pra ele por que ele tá tão chateado com o fato do Hajime ainda tá vivo. Mas pensando bem, até que dá pra entender, né? Já que o Hajime levou a Kaori com ele. O Daisuke manda a garota calar a boca, falando pra ela não chantageá-lo por tentar matar o Hajime, já que ele ainda tá vivo. Mas né, tentativa de assassinato ainda é algo sério, então se os outros descobrirem, com certeza vão se voltar contra ele. No entanto, a garota fala que tá disposta a manter segredo de tudo se o Daisuke ajudar no plano dela. Em troca, ele promete que ele vai ter a Kaori só pra ele. A Clarus então acaba voltando pra Ankage, mas tá exausta e desmaia bem na frente do portão. Kaori vem correndo pra ver o que houve. Depois de tratar dos ferimentos dela, a Kaori e a Mio levam ela pra dentro para descansar. Quando Clarus finalmente acorda, ela conta sobre o ataque furtivo que eles sofreram e ficaram presos dentro do vulcão. A Kaori fica super preocupada, mas ela sabe que o Hajime vai dar um jeito de sobreviver, não importa o que aconteça. Falando no Hajime, parece que ele e as outras garotas conseguiram escapar do vulcão, mas ele ainda tá em um estado crítico, então vai levar um tempo para se recuperar. Pelo lado positivo, a Yui percebe que os efeitos do veneno leve da explosão do dragão estão começando a desaparecer, então o Hajime deve se recuperar rapidamente
completamente. E mesmo estando no meio do oceano, a Yui ainda tá planejando dar pra ele um treinamento especial, entre várias aspas. Enquanto ela faz isso, o Hajime se lembra do que rolou dentro do vulcão, quando o magma começou a subir. Eles não tinham como sair dali, mas então encontraram a porta lateral no vulcão e entraram, tentando evitar virar churrasquinho. Por sorte, a parte interna era prova de magma, então eles estavam seguros, por enquanto. E com ainda mais sorte, eles descobriram que essa sala continha o efeito de magia espacial do deus antigo. Então a Yui conseguiu analisar o feitiço, mas vai levar um tempo até ela conseguir usar ele de verdade, então ela ainda não consegue teletransportar todo mundo pra fora. Eles precisam encontrar uma outra saída, então o Hajime sugere que talvez eles só precisem nadar pela lava. Os outros acham isso completamente louco, mas conhecendo o Hajime, ele com certeza tem algum plano em mente, então eles topam. Elas abrem as portas e quando a sala começa a ser inundada com magma, a Yui coloca uma barreira ao redor deles. A barreira não vai durar pra sempre, mas então o Hajime invoca a última invenção dele, um submarino. Ele tinha construído um submarino justamente para um caso desses, onde eles precisariam explorar labirintos subaquáticos. E pelo roteiro, quer dizer, sorte, o Hajime também havia feito o submarino à prova de lava. Então todos entraram no submarino e mergulharam no magma até que eventualmente são pegos por uma corrente e cuspidos no oceano. Isso explica como eles chegaram no oceano, mas eles não têm ideia de que parte do oceano é essa. O Hajime provavelmente conseguiria descobrir onde eles estão se ele tivesse seu anel cruzado, mas ele deu pra claros, então por enquanto eles estão completamente perdidos. De repente, seu submarino é abordado por tritões e eles acusam o Hajime de sequestrar um de seus filhos. O Hajime supõe que eles devem estar se referindo a Mio, mas antes que ele possa explicar qualquer coisa, um dos tritões ataca a Shea, então ele o golpeia na água. Os outros guardas tentam atacar, mas eles não são páreos para o grupo do Hajime, então são nocauteados. E isso aqui é o que acontece quando as pessoas ficam impacientes. E então Hajime ouve a voz da Mio vindo do céu. Ele olha pra cima e vê a Mio pulando em sua direção, após cair das costas da Claros. Então ele pula pra pegá-la. Ela fica muito feliz em vê-lo de novo, mas quando eles voltam pro chão, o Hajime a encara com um olhar sério. O Hajime dá uma bronca séria nela sobre como é perigoso pular do céu. Acontece que esse lugar fica bem perto de Erisen, então eles reúnem os guardas inconscientes e começam a se dirigir pra cidade. Ao chegarem lá, a Mio diz que quer ver sua mãe. Assim que a mãe da Mio descobre que sua filha tá de volta, ela sai correndo pra encontrá-la, mesmo tendo uma perna quebrada. Quando elas finalmente se reúnem, ela fica aliviada ao ver que Mio está bem, mas também fica confusa ao ouvir Mio chamar Hajime de papai, já que ela não lembra de ter se casado novamente. De volta ao palácio, a Shizuko por acaso encontra a Aiko nos corredores, então ela e a Aiko se sentam pra conversar. A Shizuko conta tudo o que ouviu sobre o Hajime, e pensando nisso, ela se lembra de que Aiko teve um encontro com Hajime há algum tempo, então ela pergunta dos detalhes. A Aiko se lembra daquele momento e imediatamente insiste de que não fez nada ilegal, pois o Hajime tem 18, mas a Shizuko não faz ideia do que ela tá falando. A Aiko teve uma reunião com o rei para discutir a situação do Hajime, e infelizmente a família real decidiu marcar o Hajime como um herege. A Aiko tenta se opor à ideia, já que o Hajime não fez nada contra o reino, mas não importa o quanto ela tentasse convencê-los, eles já haviam tomado sua decisão. E agora que ela começa a pensar sobre isso, todos os membros do conselho pareciam estar meio chapados e deprimidos ao mesmo tempo. Como a Mio já está segura com sua mãe, o Hajime decide explorar o labirinto afundado Merluza junto com os outros. Eles mergulham em uma trincheira no fundo do mar com o submarino do Hajime e acabam localizando a entrada do labirinto, levando-os a uma caverna. A partir daí, eles vão ter que continuar a pé. Então eles começam a caminhar pelo labirinto e acabam encontrando uma caverna. Assim que eles entram, a entrada se fecha atrás dele e de repente eles começam a ser atacados por lodo roxo. A Yui então coloca um escudo mágico para proteger todos, mas o lodo parece ser capaz de derreter a magia, por isso ela não consegue segurá-lo por muito tempo. Larus descobre que pode queimar o lodo com suas chamas, mas o monstro continua se regenerando, então parece que a única maneira de derrotá-lo é destruir o seu cristal de mana. Mas sobre isso, o Hajime fala que aquela coisa não tem cristal mágico, ele tá olhando pra ela com seu olho demoníaco agora mesmo, e a coisa toda tá brilhando em vermelho, então todo o seu corpo é basicamente o cristal de mana, e o mesmo vale para as paredes dessa sala, portanto, eles podem estar presos na barriga desse monstro. Se esse for o caso, eles não têm nenhuma chance de derrotá-lo se lutarem normalmente, então o Hajime começa a pensar em alguma maneira de escapar. Ele percebe um pouco de água vazando do chão, e isso dá a ele uma ideia, então ele saca sua arma e dispara no chão, abrindo um buraco para que todos possam sair dali. Seu plano funciona, mas todos acabam em uma seção da caverna que tá completamente inundada, e a Kaori já tá sem fôlego para sair dali,
Então Hajime deixa a Yue e vai resgatar a Kaori. Eventualmente a Kaori acorda em uma praia com o Hajime e se pergunta por que ele escolheu salvá-la ao invés da Yue. Ela provavelmente estava esperando que ele falasse algo sobre o quanto ele se importa com ela, mas o fato é que ele confia muito na Yue para sobreviver sozinha, mas ele sabe que a Kaori não teria chance nenhuma de sobreviver naquele lugar. Pelo menos por enquanto, eles só precisam continuar explorando o labirinto até chegarem ao fundo dele. Assim eles caminham pelos campos e acabam encontrando um navio naufragado. De repente a área começa a se transformar e eles são puxados para uma ilusão de uma guerra que ocorreu séculos atrás. As pessoas estão sendo massacradas em todo lugar, então a Kaori tenta salvar um dos homens, mas quando ela começa a curá-lo, ele simplesmente some. Eles são cercados por soldados no navio e todos os soldados parecem enlouquecidos, gritando que matarão todos os hereges em nome de Deus. Após matar todas as ilusões, a área volta ao normal, mas a Kaori ainda tá se perguntando o motivo de tudo aquilo. O Hajime acredita que a ilusão deve ter sido baseada em eventos passados. A Kaori fica enjoada com a ideia de que toda essa tragédia foi causada por um deus enlouquecido. Então o Hajime a leva para um local seguro para que ela possa descansar. Ele entende a sensação de perder a cabeça após ver algo horrível. Afinal, se a Yue não tivesse ao seu lado quando ele ficou preso no labirinto, quem sabe onde ele estaria agora? Ouvir o Hajime falar assim da Yue fez a Kaori ficar com ciúmes. Então ela pergunta ao Hajime se ele acha que ela tá sendo incômodo. E sim, ele fala pra ela, sem mais nem menos, que ela tá sim atrapalhando ele. Quando ela entrou no grupo pela primeira vez, o Hajime a tratou duramente, esperando que ela fosse desistir e parar de segui-lo. Mas ela continuou insistindo pra ficar por perto. O Hajime então fala pra Kaori que tá apaixonado pela Yue e que nada vai mudar isso. Ouvi-lo dizer isso faz o coração da Kaori doer, então é melhor ela não ficar perto dele. De volta ao palácio, a Aiko tá a caminho de se encontrar com seus alunos pra contar a eles o que sabe, mas antes de chegar lá, ela é parada por uma freira. A Aiko pede pra que a freira saia do seu caminho, mas ela fala que tá ali pra levar a Aiko pra Montanha Divina e diz que não vai aceitar um não como resposta. A freira tenta hipnotizar a Aiko com sua habilidade de encanto, mas com o status de divindade da Aiko, ela se torna imune a seus efeitos. Mas infelizmente isso não a torna imune às mãos, então a freira simplesmente dá um soco no estômago da Aiko pra nocauteá-la. A freira começa a levar a Aiko pra longe pra garantir que ninguém testemunhe isso, mas a princesa Liliana viu tudo e precisa contar a alguém antes que seja tarde demais. O Hajime e a Kaori continuam pelo estaleiro e se deparam com um navio gigante no meio do campo. Eles embarcam nele e assim que o fazem, outra ilusão começa a se manifestar. Parece que essa ilusão pode não ser tão ruim assim, pois o rei da época estava dando uma festa para comemorar a paz entre os humanos e os demi-humanos. Mas então, alguns segundos após o banquete, o rei revela que continua sendo tão preconceituoso quanto antes, e a razão pela qual ele realizou esse banquete foi para matar o que, segundo ele, são animais imundos que se dizem iguais aos humanos. E tudo isso em nome de seu deus Errite. Ao ver toda essa carnificina, a Kaori se sente mal novamente, mas eles precisam continuar andando, então se dirigem ao corredor do navio. Enquanto caminham, uma névoa escura se aproxima, e então a Kaori acaba se separando do Hajime após uma armadilha de vento que foi acionada. O Hajime tenta ir atrás dela, mas é cercado por soldados e precisa derrotá-los. Após acabar com todos eles, ele começa a procurar pela Kaori, e em pouco tempo encontra ela num canto escuro e bem suspeito. O Hajime percebe que tem algo errado ali, então por segurança ele atira uma bala mágica direto na cabeça da Kaori. Ela cai no chão gritando de dor e pergunta por que ele fez aquilo, mas o Hajime simplesmente atira nela de novo sem pensar duas vezes. Ele já sacou que tem alguma coisa possuindo o corpo da Kaori, mas o fantasma apenas ri, achando que o Hajime não pode fazer nada quanto a isso. Só que o Hajime aponta sua arma novamente, pronto para meter outra bala mágica. Nisso o espírito começa a entrar em pânico e lembra ele de que aquele é o corpo da Kaori, e mesmo que as balas mágicas não matem ela, ele não pode continuar atirando. O Hajime até abaixa a arma por um segundo para pensar, mas mesmo assim ele mete mais bala. Ele sabe que não é como se o espírito fosse simplesmente libertar a Kaori só pelo fato dele parar de atirar. Então ele continuou sabendo que as balas mágicas causam uma dor absurda. O Hajime continua atirando até esse fantasma desgraçado sair do corpo da Kaori. O espírito percebe que o Hajime não tá blefando e que vai ficar tomando bala atrás de bala, e isso não vale muito esforço. Então ele simplesmente desiste e libera o corpo da Kaori. Após isso o espírito vai embora e o Hajime se aproxima dela para ver se ela ainda tá viva. E sim, ela tá. Assim que acorda, a Kaori simplesmente beija o Hajime e ele fica surpreso, perguntando por que ela tá fazendo aquilo. Ela responde que tá só respondendo uma pergunta dele. A Kaori admite que tá apaixonada pelo Hajime, mesmo sabendo que ele ama Yue acima de tudo. Ela quer ficar ao lado dele de qualquer forma. Logo após isso, eles encontram um círculo mágico que teleporta os dois para a área final do labirinto. E
parece que o resto do grupo também conseguiu chegar lá inteiro. Nisso eles vão em direção ao centro e a Yue começa a analisar o círculo mágico. Enquanto isso, a gente volta pro castelo. Os outros estudantes começam a perceber que tem alguma coisa errada. Já se passaram 3 dias desde que a Aiko foi supostamente pra Montanha Divina e ninguém teve mais notícia dela. E quanto a Aiko, a gente fica sabendo que ela tá presa e uma monja fala pra ela que o poder dela é inconveniente. Então, até que chegue o momento certo, eles vão manter ela aprisionada. Após ver tudo o que viu, a princesa Liliana tá fugindo, sem saber em quem pode confiar. Todo mundo anda agindo de um jeito meio estranho ultimamente. Ela tem certeza de que algo sério tá acontecendo, mas não consegue fazer nada sozinha. Enquanto isso, numa sala de treinamentos, todos os soldados que foram transferidos estão sendo reunidos em preparação para um plano. E parece que o Daisuke tá envolvido nisso também. Ao mesmo tempo, o rei dos demônios, o Frigg, fala para os seus soldados que recebeu um decreto do deus deles e que por isso eles vão marchar para erradicar todos os hereges. De volta ao reino Hylian, o Rogens percebe que tem algo chamado Void, ou vazio, que tá afetando o pessoal do castelo, e infelizmente isso já se espalhou por 30% do exército, incluindo líderes e oficiais. Ele pediu José que ajude a reunir todos os que sabem sobre magia negra, para que possam preparar contramedidas contra o Void. Enquanto isso, ele volta para o seu escritório para preparar algumas cartas. Ele quer enviar essas cartas ao Duque de Ankage e ao Hajime, por causa de acontecer algo com ele ali. Mas de repente alguém bate na sua porta e ele já fica nervoso, então desembainha sua espada e se prepara para lutar, mas percebe que é o Daisuke e ainda confia nele. Mal sabia ele, né? E ele então guarda a espada e o deixa entrar. Ele pergunta ao Daisuke se há algo que ele queira conversar, mas o Daisuke continua batendo o pé no chão sem dizer uma única palavra. De repente outra batida na porta e dessa vez é o José. Assim que o Rogens abre a porta, o José imediatamente tenta esfaqueá-lo no rosto. Pela expressão dos olhos do José, o Rogens pode dizer que ele deve ter sido afetado pelo Void, então ele está preparado para lutar com ele. Mas enquanto ele está de costas, o Daisuke o apunhala, mas o Rogens não é capitão da noite à toa. Então antes de Daisuke causar um dano fatal nele, ele lança um feitiço de vento que sopra todos para longe. Os soldados se levantam e tentam atacá-lo, enquanto Daisuke se prepara para lançar um feitiço. Mas Rogens é experiente demais para deixar isso acontecer, por isso ele joga o Daisuke contra uma parede para tentar impedir o feitiço. E enquanto ele tá no chão, Rogens nocauteia outros 2 soldados. O último é José, que é o vice-capitão. José é um pouco mais forte que os outros, mas não é páreo para Rogens, então ele é jogado contra o canto da mesa. Normalmente o José aqui ia ficar vendo estrelas, mas como ele tá sendo afetado pelo Void, ele só se levanta de novo. O Rogens não tem ideia de como tudo isso aconteceu ou porque o Daisuke o traiu, mas mais guardas afetados pelo Void começam a aparecer, então ele não pretende pagar pra ver e decide sair dali. Ele pula direto pela janela e após aterrissar no chão, está prestes a disparar uma rajada em seu escritório para atrasar o Daisuke e os soldados, mas então ele percebe que não tá ali sozinho e antes de saber o que o atingiu, é morto por uma explosão mágica. Na manhã seguinte, o Hajime e seu grupo estão se dirigindo por um campo, quando se deparam com uma caravana que está sendo atacada por alguns bandidos. A Kaori agradece por ele ter aceitado ajudar a caravana, mas na real, o Hajime só estava procurando uma desculpa para usar sua minigun em alguém. Assim que ele começa a atirar, os bandidos começam a cair como moscas. Ele não pretende deixar ninguém vivo, só que no meio disso tudo tem algumas pessoas inocentes que foram feridas pelos ataques dos bandidos. Então o Hajime manda a Kaori curar os feridos. Enquanto ela tá ocupada curando, uma garota corre até ela e revela que é a princesa Liliana. A Liliana havia fugido do castelo na esperança de encontrar alguém que pudesse ajudá-la, após ver tudo o que viu por lá. E por sorte, ela acabou encontrando o Hajime e os outros. Ela explica que todo mundo no castelo começou a agir de forma muito estranha, até o pai dela, que agora tá defendendo a igreja com unhas e dentes. A princípio, ela pensou que ele só queria melhorar o relacionamento da igreja com o reino, mas a coisa vai muito além. A Liliana fala pro Hajime que a Aiko foi sequestrada por uma freira da Montanha Divina. O Hajime logo desconfia que isso tem a ver com a conexão que a Aiko tem com ele, então ele decide que precisa resgatá-la da prisão. E isso acaba sendo muito mais fácil do que parecia. O Hajime simplesmente chega perto da cela onde a Aiko tá presa e usa a transmutação para abrir um buraco na parede. Só que nesse exato momento, por pura coincidência, o exército de demônios começa a invadir o reino, e mesmo que ele não tivesse esperando por isso, o Hajime vê uma chance perfeita para escapar no meio do caos sem ser detectado. Só que aí do nada, um ataque é lançado diretamente contra ele, e a explosão simplesmente desintegra a prisão inteira. O Hajime consegue sair do caminho junto com a Aiko, antes da explosão pegar os dois. Mas agora eles precisam enfrentar a Noite, que é uma das
das apóstolas do deus Errit. A Noite ataca o Hajime e ele tenta atirar nela, mas ela bloqueia todos os tiros e quase enfia uma lâmina no peito dele. Por sorte, o Hajime consegue se esquivar a tempo e cria uma distância com seu arsenal de balas cruzadas. Mas como ele ainda tá protegendo a Aiko, isso deixa praticamente em desvantagem contra a Noite. Então tudo que ele pode fazer é se esquivar e se defender dos ataques dela. Mesmo assim, a Noite fica surpresa com o fato que o Hajime consegue acompanhar os movimentos dela, mesmo carregando um peso extra. Ela até admite que ele é bem forte, mas também diz a ele que não é digno de se tornar um dos peões de Errit. O Hajime interpreta isso como um elogio, respondendo que nunca gostaria de ser um peão de um pirralho mimado como Errit. Só que aí ele também manda real e pergunta pra Noite se ela realmente tem tempo pra ficar lutando com ele naquele momento. Quer dizer, o reino tá sendo todo atacado por demônios e se ela não fizer algo logo, ele vai ser completamente destruído. Mas Noite não tem intenção de ajudar o reino, então se ele tiver que ser destruído, ele irá, pois é isso que Errit deseja. O Hajime agora percebe que Errit vê todas as pessoas como nada mais que peões a serem mortos por puro entretenimento, e a essa altura ele nem se surpreenderia se descobrisse que Errit também é adorado pelos demônios, e que planejou toda essa guerra só por diversão. E aparentemente ele acertou na mosca, então Noite pergunta pro Hajime o que ele pretende fazer a respeito. Mas o Hajime sinceramente não tá nem aí. Na real, ele até ficaria feliz em sair do caminho de Errit se eles topassem e mandá-lo de volta pro seu mundo original. Só que Noite manda na lata que isso não vai acontecer, pois o Errit tem um ódio pelo Hajime. Afinal, o Hajime superou todos os seus obstáculos no caminho e conquistou uma força absurda, e Errit odeia isso. Ele quer ver o Hajime tendo uma morte humilhante e dolorosa. É muita coisa pra digerir, mas Hajime agora entende que não tem como argumentar com Noite, e nesse momento Clarus aparece e explode Noite do céu com seu sopro do dragão. Hajime nunca ficou tão feliz em vê-la. Ele sobe nas costas da Clarus e pede pra que ela leve Aiko embora dali. Clarus voa e Hajime se vira pra encarar Noite. Ela lança uma magia de bola de fogo contra ele, então Hajime se esquiva e começa a disparar com sua metralhadora contra ela. Só que Noite é rápida demais para ser atingida pela metralhadora, então Hajime tenta explodir ela com seu canhão a queima-roupa, mas Noite simplesmente desaparece e reaparece bem atrás dele, forçando Hajime a bloquear com o canhão enquanto ela ataca. Hajime tá sem muitas opções agora, já que tudo que tentou até aqui não conseguiu nem fazer um arranhão na Noite. Ela o ataca novamente e o Hajime tenta agarrar as espadas dela, mas ela é muito forte e ele dá um salto para trás para tentar ganhar espaço, mas nesse movimento o Hajime acaba sendo cortado. Só que aí ele percebe uma coisa: as espadas da Noite estão começando a sofrer dano, e isso acende uma ideia na mente dele. O Hajime invoca cruzes e faz com que elas disparem rajadas de energia contra a Noite. Ela sai completamente ilesa, mas o Hajime nunca teve intenção de acertar ela com esse ataque. Ele então puxa dois anéis e joga em Noite, mas ela os derruba com facilidade. Nesse ponto, Noite acha que Hajime tá finalmente ficando sem opções, se tá recorrendo a um ataque tão desesperado assim. Só que aí Hajime saca suas armas e aponta pros dois anéis que estão do lado dele. Esses anéis estão conectados por magia espacial, então quando ele dispara suas balas, os tiros saem bem perto dela, forçando ela a bloquear os ataques com sua espada. Como resultado, as duas espadas dela se quebram e isso dá brecha pro Hajime amarrar ela com uma corda mágica. Agora ela não tem mais pra onde fugir, então ele carrega sua arma anti-tanque e penetra com uma haste de 12 polegadas de espessura. Não tem como ela se recuperar de um ferimento desse, então ela morre e cai do céu. Agora que sua luta acabou, o Hajime vai checar como a Clarus e a Aiko estão, e parece que eles explodiram a igreja inteira. Clarus inicialmente ia apenas incendiá-la, mas Aiko queria ajudar, então ela usou um pouco de magia e acabou criando um monte de metano. O metano era muito mais poderoso do que ela esperava, e Clarus acha que ela é realmente impressionante, pois ela nunca teria conseguido destruir a igreja inteira sozinha, sem falar que a Aiko é muito poderosa, sem mencionar todas as pessoas que morreram lá dentro. Após Clarus falar isso, ela se dá conta de que acabou de matar diversas pessoas e ela sente um imenso arrependimento. O Hajime sabe como ela deve estar se sentindo, então ele a conforta, falando que vai ficar tudo bem. Nesse momento, uma figura aparece das ruínas da igreja e não parece ser um sobrevivente. Então Hajime fica curioso para saber o que é. Ele pergunta ao homem quem ele é, mas ele permanece em silêncio e aponta para um círculo mágico no chão. O círculo se parece com o mesmo do grande labirinto, então os três pisam nele e são teletransportados para o grande labirinto. Ao entrarem lá, eles entram em outro círculo mágico. O feitiço no círculo é aquele que permite manipular a alma. Ele pode até ser usado para transferir uma alma em um recipiente para outro. E se algo assim existe, a Aiko acredita que deve haver um feitiço por aí que possa mandá-los de volta para o Japão. Mas além disso, eles precisam se apressar para voltar para a capital, pois ele ainda acha que está sendo atacada pelos demônios. Ele
eles não sabem se os colegas do Hajime estão bem. Mais cedo naquele dia, após ouvir toda a comoção do lado de fora, a Shizuko e outro grupo de meninas ficaram preocupadas, então foram buscar o Amanogawa para que pudessem descobrir o que estava acontecendo. Nesse momento, um dos soldados do vazio se aproxima e informa que o exército de demônios está atacando a capital e eles precisam ir direto ao estádio para se preparar para a batalha. Eles concordam e enquanto caminham para o estádio, a Shizuko percebe algo muito estranho. Ela fala para todo mundo ficar atento, no entanto, eles são repentinamente cegados por uma flecha. E enquanto todos estão cegos, os guardas se voltam contra eles e os apunhalam pelas costas. A Shizuko é a única que ficou de pé, mas ela não sabe por que isso está acontecendo ou o que deve fazer. Nesse momento, sua empregada pessoal corre até ela, fingindo estar ferida, mas assim que se aproxima, ela é esfaqueada nas costas e bate com seu rosto no chão. A Eri então começa a rir porque tudo saiu exatamente como ela queria. A Eri caminha até a Amanogawa e fica muito feliz por tê-lo só pra ela. Então ela o beija, por um tempo desconfortavelmente longo. A Shizuko pergunta por que ela tá fazendo tudo isso. Então a Eri explica que está apaixonada pelo Amanogawa há muito tempo, mas ao invés de confessar o seu amor por ele como uma pessoa normal, ela decidiu que seria muito mais eficaz, matando todos ao redor do Amanogawa e depois sequestrando ele, para que ele nunca mais possa deixá-la. A Shizuko então pergunta pra ela se essa também é a razão de todos no castelo estarem agindo muito estranho ultimamente. Então a Eri explica que todos estão mortos há algum tempo, e ela usou sua habilidade de necromancia para reanimar seus corpos e restaurar algumas de suas memórias para que pudessem agir como pessoas, entre aspas, normais, tirando o fato de sempre parecerem drogados. A Eri sempre odiou todos os seus colegas de classe por atrapalharem seu relacionamento unilateral com a Amanogawa, mas ela odeia especialmente a Shizuko, por isso vai se divertir muito ao vê-la morrer. No entanto, pouco antes da Eri conseguir esfaquear a Shizuko, uma barreira é lançada sobre ela. A Eri é levada pelo vento e a responsável é a Kaori. Ela imediatamente começa a lançar um feitiço de cura para que todos os seus colegas de classe possam se recuperar de seus ferimentos. No entanto, pouco antes de terminar aquele feitiço, a Kaori é esfaqueada nas costas pelo Daisuke. O Daisuke então fica muito empolgado por finalmente ter conseguido matar a Kaori, pois sabe que a Eri agora pode revivê-la e transformar em sua escrava pessoal. Mas a Kaori não desiste fácil, então apesar de ter uma espada espetada em seu peito, ela termina de lançar o feitiço e cura todos os seus colegas de classe. O feitiço de cura começa a fazer efeito nela também, então parece que a Kaori pode sobreviver, mas o Daisuke empurra a espada de volta pra dentro e a luz finalmente desaparece dos olhos da Kaori. Ao ver isso, a Amanogawa se enfurece de tal forma que se liberta de seus grilhões, e ele jura que nunca vai perdoar a Eri pelo que ela fez. Ele ergue a espada e lança um golpe celestial, rasgando o exército de soldados e mortos-vivos da Eri para chegar até ela. Mas por fim, o Amanogawa cai no chão e começa a cuspir sangue. Acontece que quando a Eri o beijou antes, na verdade ela deu um veneno que o deixaria imóvel. E agora com a Amanogawa fora de seu caminho, ninguém mais pode detê-la. A Eri está prestes a usar sua magia para transformar a Kaori em uma marionete, mas no último segundo o Hajime aparece. Ele não sabe exatamente o que está acontecendo, mas dá pra ver que a Kaori tá machucada e que o Daisuke e a Eri estão por trás disso. Então ele se coloca atrás do Daisuke, dá um socão que joga ele contra a parede. Larus e Aiko chegam logo em seguida e o Hajime pede pra elas cuidarem da Kaori. A Kaori já tá morta, então magia de cura não vai adiantar muito, mas eles talvez consigam pelo menos ligar a alma dela de volta ao corpo, pra evitar que ela morra completamente. Enquanto isso, podemos ver o que o Hajime fez com o Daisuke. A Eri percebe que é a próxima, então tenta barganhar com ele. Ela promete ressuscitar a Kaori se o Hajime deixar ela ir, mas mesmo que ela consiga ressuscitar a Kaori, ela vai ficar presa como uma marionete pra sempre. Então o Hajime não tá nem um pouco interessado nisso. Ele está prestes a atirar na cabeça da Eri, mas de repente, o Daisuke o ataca por trás, tentando pegar ele de surpresa, mas o Hajime segura ele facilmente. O Hajime pega ele pelo pescoço, enquanto o Daisuke reclama como é injusto a Kaori gostar do Hajime ao invés dele. O Hajime então joga o Daisuke pra fora do estádio. Infelizmente pra ele cai bem no meio de um enxame de demônios famintos. E agora, sem um roteiro pra ajudar ele, o Daisuke finalmente tá morto. O Hajime então se vira pra dar conta da Eri, mas do nada o Freed se teleporta. Ele quer se vingar da humilhação que sofreu nas mãos do Hajime. Ele fala que os demônios já cercaram o estádio inteiro e que não tem mais nada que ele possa fazer pra impedir eles de destruírem o reino e matarem seus amigos. Só que o Hajime não se importa com o que acontece com o reino, mas Freed tá se irritando com ele de verdade, então ele tira um item do inventário e o usa pra invocar o famoso laser da morte dele. Em poucos segundos, todos os demônios da área são desintegrados, ou seja, Freed não tem mais chance nenhuma de vencer. Então ele é forçado a recuar, mas antes de ir embora, ele leva a Eri com ele, pois ela ainda é uma peça valiosa pra ele. Aí
Yue e a Shea aparecem logo depois que o Freeze vai embora, e o Hajime pede pra elas ajudarem a manter a Kaori ligada à alma dela. A Shizuko ainda tá arrasada com a morte da Kaori, mas o Hajime fala pra ela ter fé na sua equipe, porque não importa o que aconteça, ele não vai deixar a Kaori morrer. Na manhã seguinte, os esforços de reconstrução do reino começaram, e Liliana agora é a nova monarca governante, e de acordo com os relatórios de dano, o ataque ao reino também foi culpa da Eri, porque ela entrou em contato com os demônios e passou informações que permitiram que eles invadissem a capital. Ela fez tudo isso só pra poder viver a fantasia dela com a Manogawa. No entanto, a lavagem cerebral e o assassinato do rei foram obras da Freira da Montanha Divina, mas ela desapareceu e eles não conseguem localizá-la. Quanto aos heróis, todos eles estão treinando no estádio, mas a Shizuko continua olhando pro céu porque está esperando o retorno do Hajime. Ele prometeu que traria a Kaori de volta à vida, mas o Amanogawa ainda não confia nele, então ele duvida que o Hajime vá realmente retornar. No entanto, alguns momentos depois, o Hajime e seus amigos caem do céu e aterrissam bem no meio do estado. A Shizuko fica muito feliz ao ver o Hajime, então ela corre até ele e pergunta se ele conseguiu salvar a Kaori. O Hajime fala que a Kaori tá bem, mas que agora ela tá um pouco diferente. Ele quer que a Shizuko prometa que não vai ficar brava, e a Shizuko não entende o que ele quer dizer. Então a Kaori cai do estádio também, mas por alguma razão ela tá com a aparência da noite. O Hajime explica que usou magia da alma da Era dos Deuses para proteger a alma da Kaori. Com a alma já estabilizada, eles pegaram ela e colocaram dentro do corpo da noite. A Shizuko meio que entende, mas pergunta por que eles decidiram colocar a alma da Kaori no corpo da noite. O Hajime explica que poderia sim ter colocado no corpo original dela, mas ela mesma pediu para ser colocada no corpo da noite, pois assim ela se tornaria mais forte. A Shizuko fica incrivelmente grata pelo Hajime ter salvo sua melhor amiga, então ela jura que se algum dia ele precisar de algo dela, ela com certeza vai retribuir o favor. O Hajime fala que ela não precisa se preocupar com isso, porque tudo que ele fez foi para salvar um amigo, mas além disso ele tem algo muito importante para contar. O Hajime explica que o deus Erich está usando todo mundo apenas como peões para se divertir com o sofrimento deles. O Amanogawa fica furioso ao saber que tudo pelo que eles estavam lutando era uma mentira. Ele pergunta por que o Hajime não contou isso para eles antes, mas mesmo que tivesse contado, não teria como eles acreditarem nele naquela época. Mais tarde, todos estão jantando e a Shizuko pergunta ao Hajime para onde ele planeja ir agora. Ele fala que planeja ir ao Grande Labirinto e que o caminho que ele vai seguir corta pro Império. Então a Liliana pergunta se ela pode ir junto, afinal agora ela é a nova governante do reino e tem várias coisas que ela precisa discutir com o Imperador, então ela quer encontrar ele o quanto antes. O Hajime não se importa, então ela vai junto. O Amanogawa fala que ele e o resto da turma também vão, porque ele quer se tornar o novo rei do reino. Ele e o resto da turma também vão, pois ele quer ficar mais forte com a magia da Era dos Deuses para conseguir salvar todo mundo, já que o Hajime claramente não tá nem aí para isso. Todos os colegas de classe dele sentem a mesma coisa, pois também querem ser fortes o bastante para proteger a si mesmo e aos amigos. Então Hajime acaba topando levar todos eles juntos, mas isso não é porque ele é bonzinho não, ele só pensou que podia usar a galera como bons escudos de carne quando chegassem no Grande Labirinto. E assim termina o nosso vídeo. Se você quer ver uma próxima parte, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Comenta aí embaixo, transmutação, pra gente saber que você assistiu até o final. E é isso, rapaziada, fiquem com Deus, valeu, falou!